A história começou no continente de Xianjian. Havia um grande poder para cultivar imortais, e um imortal disse algo quando ele fez um avanço. Era um homem careca e seminu, cercado por destroços de rochas quebradas, e ao se apresentar como cinzas do lixo, ele disse que havia descoberto uma nova e incomum versão de cultivo imortal. Ele afirmou que levaria apenas 3 minutos fazendo o que ele fez para alguém definitivamente se apaixonar pelo cultivo imortal. Desde então, o continente de Xianjian começou precipitadamente uma geração de grande cultivo imortal. Na cidade de Jianping, uma pequena cidade onde os mortais viviam e trabalhavam em paz, pilares de luz podiam ser vistos ao longe. Os residentes se alegraram porque esses pilares de luz significavam que alguém havia feito uma descoberta, e uma cor indicava até que alguém havia rompido o reino do grande mestre marcial. Mas entre as pessoas comemorando, uma delas parecia tão descontente com os eventos que até estalou a língua enquanto descansava numa cadeira. Era Yi Feng, um transversal, que observava a cena com um rosto entediado e insatisfeito, imaginando qual sortudo havia feito o avanço. Yi Feng relembrou o que aconteceu 5 anos atrás. Ele tinha jogado o jogo de cultivo imortal por 90 horas seguidas, o que lhe rendeu a abreviação do feito de travessia, morte súbita. Quando ele chegou pela primeira vez ao mundo de cultivo de imortais, ele estava seminu e viu muitas rochas voadoras, prédios e pessoas. Era como um sonho. E ele pensava que era ótimo. Embora ele tivesse ficado um pouco chocado no início, ele imediatamente se acalmou. Enquanto as pessoas flutuantes atrás dele estavam lutando, ele coçou a cabeça e pensou que era apenas lógico que se alguém atravessasse, eles normalmente teriam um sistema ou algo assim. De repente, algo sufocou Yi Feng. Seus olhos estavam injetados de sangue. Ele cuspiu sangue e não sabia o que estava acontecendo. Uma criatura musculosa e deformada com uma agulha entre as pernas e uma caixa retangular na cabeça estava esmagando a cabeça de Yi Feng entre seus bíceps, e um alto estalo foi ouvido enquanto ele dizia a Yi Feng que o tinha chamado a tempo. Ele disse a Yi Feng que foi bom encontrá-lo. Com um sorriso no rosto, ele flexionou os músculos e levantou o polegar enquanto se apresentava como o salvador que todo transversal mais aguardava. Ele estava cercado por faíscas enquanto levantava os 2 polegares e se autodenominava o sistema dedo de ouro. Yi Feng estava de 4. Ele tremia enquanto olhava para cima enquanto a agulha brilhava na sua frente. O sistema dedo de ouro descansou a cabeça na palma da sua mão e disse que era realmente problemático se Yi Feng o encarasse daquele jeito, mas não era surpresa para ele, afinal, sua figura contava como uma das melhores no mundo do dedo de ouro. Mas então Yi Feng começou a vomitar arco-íris, o que fez o sistema dedo de ouro erguer sua agulha do chão e gritar para Yi Feng, perguntando se ele estava tentando humilhá-lo. O sistema dedo de ouro flexionou seus músculos novamente e disse a Yi Feng para ouvir, porque o que viria a seguir era que ele adquiriria um sistema de arte marcial sem igual no mundo. Poderia ser a arte do boxe, esgrima, método da vara, técnica da espada, técnica da palma, técnica de forjamento, livro de desenhos, e todos estavam no mesmo nível dos deuses. O que deixou Yi Feng animado, ele pensou sobre como era ótimo e disse que assim, ele poderia cultivar naquele mundo da imortalidade. Ele já tinha se imaginado meditando no céu e praticando o poder divino, lutando com pessoas e exterminando a seita, e por último, se imaginou rodeado por mulheres e tendo um harém bonito, e ele estava tão animado só de pensar nisso. Flutuando diante de Yi Feng, o sistema dedo de ouro disse com confiança que o ajudaria a aprimorar todas as suas habilidades marciais para o nível máximo e mencionou que também havia uma academia de artes marciais de 600 metros quadrados para que ele começasse o jogo, enquanto fazia a academia aparecer do nada com indiferença. Yi Feng ergueu o punho, lágrimas encheram os cantos de seus olhos, e ele se sentiu ótimo e disse que finalmente estava pronto para começar sua jornada de cultivo imortal. O sistema dedo de ouro ficou perplexo ao ouvir o que Yi Feng disse, e ficou sem palavras por um momento, confuso sobre o que era uma jornada de cultivo imortal. Com uma expressão séria, o sistema dedo de ouro apontou para a caixa retangular em sua cabeça, onde estavam escritas as palavras "O raiz espiritual", e disse a Yi Feng que, para cultivar, ele precisava daquilo. Yi Feng congelou no lugar, e seu rosto ficou pálido ao pensar em suas raízes espirituais. O sistema dedo de ouro então disse a Yi Feng que não era sua responsabilidade e que havia pessoas que haviam viajado que estavam esperando por sua salvação. Então ele se despediu de Yi Feng e desapareceu rapidamente no ar, deixando o meio nu Yi Feng com sua academia de artes marciais desmoronando. Yi Feng estava petrificado, e seu corpo estava cheio de suor enquanto tentava entender o que acabará de acontecer. Ele foi para o centro de testes de raízes espirituais de
Jianping, e ao colocar o dedo indicador em um dispositivo brilhante, foi anunciado que ele não possuía raízes espirituais. Yi Feng amaldiçoou enquanto se ajoelhava no chão, enquanto a atendente do centro ficou sem palavras. A recepcionista ficou pálida de surpresa e, pegando o dispositivo em suas mãos, amaldiçoou e exclamou que todos tinham raízes espirituais e que nunca tinha visto ninguém sem elas. Então questionou se Yi Feng era humano. Yi Feng ficou petrificado mais uma vez quando a recepcionista disse a ele com todo o respeito que o caminho para se tornar imortal não era o seu destino. Em 5 anos, Yi Feng repetidamente foi ao centro de testes de raiz espiritual da cidade de Jianping e ainda se lembrava das inúmeras vezes em que havia colocado o dedo indicador no dispositivo e lhe disseram que ele não tinha raiz espiritual. Ele convenceu a si mesmo de que não era um grande problema se ele não pudesse dominar o mundo, ficar no topo do plano ou sentir a emoção do avanço como a grande abóbada do céu, já que todas essas coisas não tinham nada a ver com ele. Praticante marcial, mestre marcial, grande mestre marcial, venerável marcial, rei marcial, imperador marcial, ancestral marcial, celestial marcial, santo marcial e supremo marcial. Todos esses níveis de avanço se desmoronaram e se espalharam, como folhas sendo sopradas pelo vento. Yi Feng sentia como se estivesse deitado, cercado pelo vazio, enquanto descansava sob um guarda-sol na praça da cidade, com o monumento do sistema dedo de ouro atrás dele, e disse que tudo era sem sentido. Ao imaginar-se ajoelhado na frente de um personagem principal que tinha várias imagens de outros personagens principais atrás dele e sendo informado de que pessoas sem raízes espirituais nunca poderiam ser o personagem principal, Yi Feng pensou que era melhor se tornar um peixe salgado. Yi Feng de repente se levantou, seu corpo estremeceu ao levantar os braços no ar e se alongar. Ele franziu a testa ao olhar para seu cofrinho, pensando que parecia que em sua vida só poderia montar uma barraca, vender livros, recrutar membros, e assim por diante, porque, de outra forma, ele não teria conseguido sobreviver naquele mundo. De repente, uma linda garotinha de cabelos alaranjados com grandes olhos redondos apareceu e parecia maravilhada enquanto olhava para algo que havia chamado sua atenção. Essa criança chamou a atenção de Yi Feng. A garotinha estava com uma bela garota de cabelos brancos. A garotinha se aproximou com entusiasmo da barraca de Yi Feng, chamou a atenção de sua irmã para dar uma olhada e disse que nunca tinha visto aqueles livros, e Yi Feng pensou que eram cultivadores e que definitivamente eram pessoas ricas. Pensando que iria atendê-las com uma atitude gentil, Yi Feng as cumprimentou graciosamente com um sorriso no rosto e perguntou como poderia ajudá-las. Embora ela estivesse surpresa ao ver alguém com um temperamento tão refinado na cidade de Jianping e achasse uma pena que ele fosse apenas um ser humano comum, a senhora de cabelos brancos olhou para Yi Feng com uma expressão impassível enquanto chamava a garotinha, Lu Li, e dizia que deveriam ir embora. Agarrando todos os livros e segurando-os como se fossem um baralho de cartas, Yi Feng pediu que esperassem um momento e mostrou os livros para Lu Li, dizendo que ela tinha ossos maravilhosos e um talento extraordinário. Ele disse a ela que era um gênio das artes marciais que não era visto há 1 milhão de anos, então os segredos das artes marciais que ele desenhou, que estavam sendo vendidos por 10 moedas de ouro cada, ele os venderia pela metade do preço para ela. E ao ouvir o que ele disse, Lu Li sorriu brilhantemente enquanto apontava para si mesma, confirmando com ele se ela realmente era um gênio. Fazendo um gesto com os olhos para Yi Feng, Lu Li apontou para ele e disse que escolheria o chicote relâmpago do mestre Ma. Para a surpresa de Yi Feng, a senhora de cabelos brancos agarrou Lu Li pelo cabelo e disse que deveriam ir embora, dizendo que era melhor gastar dinheiro em lugares úteis do que em qualquer outra coisa. No entanto, Lu Li se debatia, tentando escapar do controle de sua irmã, pedindo para deixá-la ir e dizendo que queria o livro. Mas a senhora de cabelos brancos não a ouviu e a arrastou embora, questionando por que ela teria tempo livre para ler livros quando estavam em uma situação crítica em Castle Peak Gate. No entanto, Lu Li continuou a agitar os braços e arrastar os pés no chão, dizendo que não se importava e que queria que ela comprasse o livro para ela. Lu Li tocou num ponto sensível, deixando a senhora de cabelos brancos tão furiosa que suas veias saltaram na testa enquanto repreendia Lu Li e lembrava a ela que ambas eram cultivadoras imortais, então não havia motivo para comprar livros de desenhos humanos comuns. Yi Feng
xingou e também estava furioso enquanto permanecia em sua barraca, fazendo beicinho porque queria se mover, mas não ousava. Lu Li então gritou em um acesso de raiva que queria comprar o livro, e seu corpo cresceu de repente, ficando grande e musculoso. Confusão e surpresa preencheram o ambiente. Num piscar de olhos, surgiu um buraco no chão com fumaça saindo dele, e Lu Li, ainda grande e musculosa, olhava felicemente para o livro que parecia tão pequeno em suas mãos enquanto chamava sua irmã, dizendo que deveriam ir embora. Enquanto isso, a mandíbula de Yifeng caiu, e ele não conseguia reagir enquanto a senhora de cabelos brancos estava em pé na frente de sua barraca, jogando algo e dizendo que era o dinheiro. A senhora de cabelos brancos perguntou a Lu Li se ela estava satisfeita, ao que Lu Li confirmou e agradeceu. Lu Li começou a encolher enquanto a senhora de cabelos brancos a lembrou de se controlar na frente de um mortal na próxima vez por causa de sua aparência. Enquanto se afastavam, Yifeng voltou a si e gritou com elas, dizendo para voltarem lá porque seu livro custava 10 moedas de ouro cada um. Ele continuou a gritar e chamá-las de cultivadoras malditas, ameaçando que nunca mais aparecessem na frente dele ou ele as faria explodir. Algum tempo depois, Lu Li e a senhora de cabelos brancos estavam deixando a cidade de Jianping, e a senhora de cabelos brancos suspirou profundamente enquanto massageava a nuca, enquanto Lu Li continuava a insistir sobre o livro, dizendo que era realmente bonito e que nunca tinha visto algo assim antes, então elas deveriam lê-lo juntas. A senhora de cabelos brancos suspirou derrotada e concordou com Lu Li para dar uma olhada, e, ao pegar o livro, disse a si mesma para lidar com isso. O rosto da senhora de cabelos brancos se contorceu em uma expressão perplexa enquanto folheava o livro e lutava para entender o que estava lendo. De repente, o livro produziu uma grande quantidade de aura que fez seu cabelo se arrepiar, e ela gritou com os olhos bem abertos de surpresa. O que ela sentiu naquele momento eram coisas que apenas os cultivadores poderiam sentir, e era como a solidão sendo abandonada pela galáxia, como estar cercada por entusiasmo em um carnaval festivo. Com o sistema dedo de ouro irradiando lobos brancos atrás da senhora de cabelos brancos, duas outras criaturas semelhantes também foram retratadas atrás dela, e enquanto ela se perguntava o que estava tentando desesperadamente preencher sua brecha e fazê-la perceber, ela gritou e babou enquanto suas roupas se transformavam em trapos, o que a fez perceber que se tratava de puras artes marciais. Com as roupas em farrapos, um polvo preto envolveu seus tentáculos ao redor dela, retratando uma cena lasciva. Seu rosto estava extremamente vermelho, e ela não pôde evitar gemer quando os tentáculos tocaram suas bochechas e outras partes de seu corpo. Ela desabou no chão com o livro na frente dela, tentando recuperar o fôlego. Seu rosto ainda estava extremamente vermelho, ela suava profusamente, e lágrimas se formaram no canto do olho enquanto pensava em como havia trabalhado tão duro para fazer um grande avanço e como todos os seus esforços foram em vão, mas depois de ler apenas uma página do livro de imagens de Yifeng, ela rompeu a barreira do grande mestre marcial instantaneamente. Com uma expressão preocupada no rosto, Lu Li de repente se aproximou da senhora de cabelos brancos, perguntando se ela estava bem, porque seu rosto estava muito vermelho, e a senhora de cabelos brancos ficou surpresa quando percebeu que até mesmo Lu Li havia rompido várias vezes para compreender o reino do mestre marcial. Retratando a imagem de Yifeng pairando sobre ela, o rosto da senhora de cabelos brancos ficou pálido quando ela percebeu que Yifeng poderia ser um especialista de classe mundial, e então ela decidiu que precisava contar ao seu mestre o mais rápido possível. Na floresta, empunhando sua lança impregnada com uma aura dourada, Lu Qingshan, o líder do portão do pico do castelo, que então estava no reino do espírito marcial, avançou em direção a uma fera ferida que parecia ter estado em batalha com um grupo de homens à sua frente. Alguns daqueles homens já estavam sem vida no chão, e ele anunciou que estava ali para colher a cabeça da fera. Enquanto se preparava para atingir a fera, Lu Qingshan ficou surpreso quando uma aura roxa, aparecendo como uma força muito mais forte, a atingiu antes dele, e o sangue da fera se espalhou por toda parte. Os olhos de Lu Qingshan se encheram de terror, saltando das órbitas, enquanto alguém chamava por ele e afirmava que tinham matado aquela fera monstruosa. A fera monstruosa agora jazia sem vida no chão, e a pessoa com a aura roxa absorvia o poder da fera monstruosa, agradecendo ao portão do pico do castelo, que estava atrás dele, por seu trabalho árduo para que ele pudesse superá-los sem complicações. Lu Qingshan ficou enfurecido e disse à pessoa que ele não tinha ética nas artes marciais porque o portão do pico do castelo havia caçado aquele demônio por meses e sofrido pesadas baixas, mas ele simplesmente foi lá para pegar os produtos prontos. A pessoa, Nin Xianwu, que era o ancestral da seita Xuanwu, rompeu o reino do rei marcial e disse a Lu Qingshan que ele podia vir se quisesse,
porque ele não se importaria em lhe dar uma passagem sem retorno antes da competição oficial. O rosto de Lu Qingshan se contorceu de medo, e o suor escorreu de seu rosto quando ele percebeu que não estavam em uma boa situação, porque o poder espiritual que Nin Xianwu havia acabado de absorver o havia ajudado a romper o reino do rei marcial. Nin Xianwu, apoiado por seus membros da seita intactos, ficou na frente de Lu Qingshan, que tinha apenas seus membros da seita feridos atrás dele, e apontou confiantemente para Lu Qingshan, declarando que se Lu Qingshan conseguisse derrotá-lo na luta da morte 3 dias depois, ele o deixaria ir. No entanto, acrescentou que era uma pena que sua seita Xuanwu eventualmente engolisse o portão do pico do castelo de Lu Qingshan. Isso fez com que Lu Qingshan lançasse um olhar para baixo e render os dentes, incapaz de dizer nada em resposta. Mas não vem porque é cagão. Por outro lado, uma mulher no palco anunciou algo importante e disse à sua plateia que se quisessem resolver a crise, só poderiam fazê-lo se pedissem ajuda grande. Sua plateia, incluindo Yi Feng, olhou para ela com expressões impassíveis no rosto, e ela praguejou em sua mente, pois os rumores das disputas entre os cultivadores não conseguiam mais despertar o interesse no grupo de caras despreocupados à sua frente, e ela se preocupou que ficaria desempregada. Entre a plateia, um comentou que o assunto que a mulher mencionou estava menos quente e pediu pelo próximo assunto, enquanto outro comentou que o ritmo do fardo não estava certo, e Yi Feng pensou que era apenas uma disputa territorial, mas seu sangue fervia. Enquanto isso, no portão do pico do castelo, 2 jovens cultivadores praticavam com suas armas, e um deles mencionou que o duelo estava a apenas alguns dias de distância, o outro disse que não sabia qual era a utilidade da prática no momento, e em resposta, o outro disse que seu mestre, Lu Qingshan, estava praticando arduamente em retiro, então presumia que ele seria capaz de romper antes da luta da morte. De repente, um velho gordo com veias saltando para fora do rosto apareceu entre eles e os mandou calar a boca, já que ele havia estado com Lu Qingshan por mais de 30 anos, e disse que Lu Qingshan sempre havia sido indomável quando enfrentava uma crise. O velho declarou que Lu Qingshan nunca recuava, e sem que ele soubesse, Lu Qingshan estava meditando perto de onde eles estavam, e podia ouvir a conversa deles. Lu Qingshan olhou seriamente para frente quando o velho disse que quanto mais enfrentavam as dificuldades, mais a determinação deles irrompia. Do nada, Lu Qingshan mordeu um pedaço de roupa para suprimir o desejo de gritar de frustração, e enquanto tremia, lágrimas se formaram nos cantos de seus olhos enquanto xingava mentalmente. Dúvidas borrifaram em sua mente como tinta azul enquanto ele se questionava sobre como poderia derrotar Nin Xianwu em seu estado atual, quando ele havia estado no reino do espírito marcial por muitos anos, mas nunca fez uma grande descoberta, então ele sabia que certamente seria morto. Enquanto soluçava silenciosamente, alguém o chamou e anunciou que Lan Shui tinha algo a perguntar a ele, então ele imediatamente se compôs e deu uma resposta afirmativa. Ele limpou a garganta e disse para eles entrarem. Alguns momentos depois, alguém colocou o chicote relâmpago do mestre Mao de Yi Feng no chão. Era Lan Shui, a bela dama de cabelos brancos, e depois de explicar, Lu Qingshan ficou sem palavras por um momento. Lu Qingshan confirmou com Lan Shui se o que ela realmente disse era que o livro era de um mortal e, enquanto ela confirmava nervosamente dizia a ele que Yi Feng poderia ser um mestre sem igual no mundo da cultivação, Lu Qingshan interrompeu e disse que era absurdo. Lu Qingshan ficou enfurecido e agarrou o livro enquanto repreendia Lan Shui, dizendo que, como discípula principal da seita Qingshan, ela tinha sido simplesmente estúpida por não se concentrar em sua cultivação para fazer avanços e que ela havia sido enganada por pessoas comuns. Enquanto Lu Qingshan dizia que o livro não era nada de especial e inútil, Lan Shui pediu que ele se acalmasse e olhasse primeiro para o livro, e disse que, se ela estivesse mentindo, estaria disposta a aceitar qualquer punição. Lu Qingshan concordou, e assim que abriu o livro, algo estalou dentro dele que ele não conseguiu compreender. Uma aura muito forte surgiu do livro, fazendo com que as páginas tremulassem, e quando Lu Qingshan olhou para o livro e sentiu a aura forte, seus olhos saltaram como se estivessem prestes a pular para fora de suas órbitas, e sua boca estava escancarada devido ao choque. Uma esfera de aura colorida surgiu, e uma silhueta de um ser humano meditando no centro podia ser vista. A aura fluiu através de Lu Qingshan, e ele foi levado para uma pradaria com o pôr do sol à sua frente, e em breve, ele percebeu que estava em uma condição de iluminação, e não conseguia acreditar que estava em sua própria mente, e pensou sobre como nos dias anteriores, ele havia mais parecido estar fugindo da pressão para lutar contra a seita Xuanwu em vez de enfrentá-la, porque desde que ele se tornará mestre da seita, ninguém havia testado sua força por tantos anos. De repente, um homem com braços elásticos, que tinha o dedo dourado do sistema atrás dele, moveu os braços a uma velocidade muito rápida,
rápida, dizendo que a folga estava apertada e a tensão ficou mais apertada. O homem elástico estava batendo em Lu Qingshan, e seu corpo estava cheio de hematomas dos golpes, mas, enquanto ele babava e lágrimas escorriam por suas bochechas, Lu Qingshan não pôde deixar de gemer e fazer uma expressão lasciva no rosto, exclamando que finalmente havia feito uma grande descoberta. Ah, Zé da Manga! Uma coluna de luz surgiu na porta do pico do castelo, o que surpreendeu seus membros. Por outro lado, Yi Feng, que se reclinava em sua cadeira enquanto segurava uma tigela de macarrão nas mãos, praguejou ao ver a coluna de luz, perguntou qual idiota havia feito uma grande descoberta novamente e reclamou que os Noodles já não tinham um bom cheiro. Todo dia tem uma merda. De volta à porta do pico do castelo, enquanto Lu Qingshan se curvava, tentando alcançar o livro fumegante de Yi Feng no chão, Lan Shué, que estava sentada atrás dele, se regozijava por ele realmente ter feito uma grande descoberta no reino do rei marcial. Com o rosto e as orelhas ainda vermelhos, Lu Qingshan chamou Lan Shué. Uma luz agradável irradia de Lu Qingshan enquanto ele ainda estava corado, e ele disse a Lan Shué que a oportunidade de derrotar a seita Xuanwu havia chegado. Quando Lu Qingshan disse a Lan Shué que a cultivação de Yi Feng era insondável por ser capaz de desenhar facilmente um livro com grande intenção marcial e disse a ela que ela deve segui-lo para prestar respeito ao mestre marcial, a imagem dela questionando Lu Li sobre a utilidade de comprar um livro de pintura de um mortal encheu a mente de Lan Shué, o que a fez entrar em pânico, pois falou tão arrogantemente que ofendeu Yi Feng sem pensar. Imaginando Yi Feng pairando sobre a terra e destruindo-a com um aceno de sua mão, Lan Shué pensou que, se ele ficasse zangado, certamente destruiria a porta do pico do castelo. Enquanto isso, com um olhar flamejante nos olhos, Yi Feng olhava intensamente para algo. Uma aura sinistra o envolveu enquanto ele declarava que era a hora. Mas então ele sorriu satisfeito enquanto se levantava na frente de uma panela de cozimento, e estava feliz por finalmente poder comer a carne, pensando que os métodos de exercício mortais não eram populares naquele mundo. Então, quando finalmente tinha 2 cultivadores idiotas que compraram um livro por uma moeda fria, ele o trocou por carne equivalente a meio quilo. Enquanto isso, 3 homens perseguiam um cachorro selvagem roxo que havia roubado sua carne. Enquanto o cachorro selvagem corria com a carne na boca, em sua mente ele os chamava de humanos baixos e dizia para pararem de persegui-lo, alegando que comer sua carne era uma grande honra. No entanto, ninguém conseguia ouvi-lo. Revelando sua forma original, o cachorro selvagem se apresentou como o príncipe do clã dos lobos no mundo dos demônios. Ele afirmou que seu reino era equivalente ao de espírito marcial. Se não fosse por ser incriminado por seu próprio clã e seus poderes espirituais quase esgotados, ele já os teria devorado há muito tempo. Enquanto o príncipe do clã dos lobos os chamava de frágeis e estúpidos humanos, ele avistou Yi Feng por trás. Yi Feng estava agachado na frente de sua panela de cozimento. O cachorro selvagem sorriu maliciosamente, pensando que um mortal ousou ficar em seu caminho, acreditando que matar um mortal indefeso era fácil. Apesar de seu fraco poder espiritual, o príncipe do clã dos lobos liberou seu poder espiritual, revelando sua forma original. Ele avançou sobre o desavisado Yi Feng por trás, dizendo para ele morrer. Yi Feng ficou assustado e olhou para trás ao sentir a aura do príncipe do clã dos lobos. Eles se encararam. De repente, Yi Feng agarrou a cabeça do príncipe do clã dos lobos, surpreendendo e confundindo a ambos. Enquanto Yi Feng sorria e perguntava quando o príncipe do clã dos lobos havia vindo para a cidade de Jianping, o príncipe do clã dos lobos tremia, com a boca escancarada. Ele não conseguia acreditar que seu poder não funcionou. O príncipe do clã dos lobos ficou furioso com Yi Feng por ousar zombar dele. Ele liberou uma aura forte como relâmpago enquanto gritava. Yi Feng permaneceu ileso, mas a carne que ele estava cozinhando atrás dele caiu completamente no chão. Quando Yi Feng viu isso, seus olhos se tornaram sombrios. Enquanto isso, o príncipe do clã dos lobos, ainda segurado pela mão de Yi Feng, tinha a boca escancarada e tremia, incapaz de acreditar que seu ataque não afetou Yi Feng de forma alguma. Enquanto Yi Feng continuava a segurá-lo, o príncipe do clã dos lobos parecia ansioso, tentando entender o que Yi Feng acabará de fazer. Ele sentiu seu corpo inteiro tremendo, e, enquanto se perguntava se estava com medo, ele rapidamente descartou a ideia como uma piada, pois não podia ter medo de um mortal, mesmo que fosse cercado por 5 cultivadores no reino do espírito marcial. Mas à medida que o rosto de Yi Feng se contorcia de raiva, nervos saltaram de seu rosto, e ele apontou para ele, chamando-o de fofinho e dizendo que ele parecia delicioso.
o príncipe do clã dos lobos não pôde deixar de gritar internamente ao perceber que Yi Feng queria comê-lo e se perguntou quem era Yi Feng. Enquanto Lu Qingxin e Lan Shuai cruzavam os céus, Yi Feng olhava confuso para o príncipe do clã dos lobos que estava deitado no chão, e ele parecia excessivamente assustado, como se sua alma tivesse deixado o corpo enquanto se perguntava o quão forte Yi Feng realmente era. No mercado de Jianping, uma menina pequena e ferida foi expulsa por tentar se infiltrar na porta Qinshan, e zombaram dela por olhar para suas virtudes e querer cultivar, mesmo que ela nem tivesse raízes espirituais. Eles a alertaram que, se a pegassem novamente, a matariam. Sentindo-se derrotada, ela se ajoelhou de repente. Ela bateu com seu pequeno punho no chão e clamou por seu Deus, e enquanto a pequena garota, Zhong Qin, questionava se realmente era uma perdedora que nunca seria capaz de mudar seu destino, ela pediu desculpas ao seu tio por ter que decepcioná-lo. De repente, Yi Feng, que tinha o príncipe do clã dos lobos amarrado ao seu lado, a chamou e disse a ela que, ao ver a postura de seu corpo, ele se perguntava se ela pretendia roubar sua carne. Ele então acrescentou que, se ela quisesse comer, teria que pagar, porque embora seu churrasco fosse famoso no mundo, ele não o compartilharia com ela mesmo que ela chamasse seu pai. Zhong Qin se levantou, enfurecida com a forma como Yi Feng estava se aproveitando dela indiscriminadamente, e declarou que não comeria a carne dele nem que morresse de fome. Zhong Qin virou as costas para Yi Feng, que ainda estava cozinhando a carne, e enquanto se afastava, o cheiro chegou até o nariz dela. Zhong Qin fechou os olhos de vergonha enquanto pegava um churrasco em cada mão, continuando a dizer a Yi Feng que já havia dito a ele que não comeria sua comida, e Yi Feng não pôde fazer nada além de gritar com ela por roubar seu churrasco. O rosto de Yi Feng de repente ficou sério quando olhou para Zhong Qin, e seus olhos se encheram de preocupação quando ele apontou que ela havia sido expulsa pelo clã Qinshan. Com a boca ainda cheia, Zhong Qin ficou surpresa com o que Yi Feng acabará de dizer, pois era óbvio, e então ela acrescentou, corrigindo Yi Feng, que era um menino. Com Zhong Qin olhando desanimado atrás dele, Yi Feng voltou a cozinhar seu churrasco, e com uma expressão confusa no rosto, ele disse que, com um corte de cabelo tão bom, em vez de se tornar um ídolo, Zhong Qin veio para cultivar como imortal, e ele se perguntou o que havia de errado com as pessoas do país em que ele estava atualmente, enquanto em sua mente, ele pensava que Zhong Qin tinha a mesma experiência que ele, e não era boa. Ao terminar de cozinhar o churrasco, Yi Feng apontou para Zhong Qin e disse que ele não tinha para onde ir e que simplesmente estava precisando de alguém, então disse a ele para segui-lo e lançou a chave do salão de artes marciais para Zhong Qin, dizendo que a pegasse, e mesmo que tenha sido pego de surpresa, Zhong Qin ainda conseguiu pegar as chaves. Caminhando alegremente para longe, Yi Feng disse a Zhong Qin que ele iria comprar alguns temperos, então ele deveria voltar para o salão de artes marciais primeiro e cuidar da casa, mas Zhong Qin disse a ele que ainda não concordava em ser seu funcionário. Zhong Qin corou enquanto segurava as chaves perto do peito, e enquanto contemplava o que havia de errado com Yi Feng, se perguntando como ele poderia dizer essas coisas, decidiu simplesmente esquecê-las, porque percebeu que, se pudesse ter um emprego em Jianping, seus pais ficariam mais aliviados. Meia hora depois, Lu Qingxin e Lan Shuai chegaram a uma residência que se parecia com a de Yi Feng. Eles abriram a porta e entraram cuidadosamente, chamando educadamente por Yi Feng. Ao entrarem na residência de Yi Feng, foram recebidos por um pátio elegante, estátuas estranhas e pinturas peculiares. Os olhos de Lu Qingxin saltaram das órbitas, e ele ficou de boca aberta quando notou as pinturas. Minha mãe do céu! Ele estava cercado pela aura emitida pelas pinturas e não pôde deixar de elogiar sua força poderosa. Vozes podiam ser ouvidas nas pinturas, e enquanto uma delas estava procurando uma briga, ameaçando que iria cortar novamente, a outra não queria lutar, pois sua bainha havia se movido, e embora Lu Qingxin não pudesse entender uma palavra, ele podia sentir profundamente que aquelas pinturas deviam ser algum tipo de obra de arte maravilhosa, e ele disse que sentia como se as pinturas estivessem lhe falando sobre disputas entre seitas, forças e fraquezas, e como era apenas um momento passageiro. Lan Shuai ficou surpresa ao ver Lu Qingxin ajoelhando-se de repente no chão, completamente iluminado, e dizendo que havia entendido. De repente, Zhong Qin,
que ainda estava tentando recuperar o fôlego e segurava uma pena de espanador, apareceu na frente de Lu Qingchen e Lan Shuai, que ficaram surpresos, e perguntou se os dois eram convidados. Lan Shuai sorriu, enquanto Lu Qingchen ria nervosamente quando se desculparam e se apresentaram como pessoas do clã Qingchen. Ao ouvir que os dois eram do clã Qingchen, a expressão de Zhong Qing escureceu, e ele pensou que era o fim para ele, e então, ele se perguntou se os dois estavam lá para pegá-lo por ter entrado furtivamente no portão do clã Qingchen. Lan Shuai ficou surpresa, junto com Lu Qingchen, cujos olhos saltaram das órbitas quando Zhong Qing rapidamente correu e se ajoelhou na frente deles, pedindo desculpas e prometendo que não ousaria entrar furtivamente no portão do clã Qingchen novamente, pedindo que os dois poupassem sua vida e dizendo que ele era muito magro, então não deveriam alimentá-lo ao cachorro. Os dois estavam perplexos, sem saber o que fazer, então Lan Shuai estendeu a mão para Zhong Qing, pedindo que ele se levantasse e perguntando o que ele estava fazendo. Mas, à medida que Lan Shuai estendia a mão para Zhong Qing, outra mão também se estendia. Era Lu Qingchen, e ele segurou a mão de Lan Shuai, a repreendeu e disse para ela não ser rude, e disse a ela que uma vez ouviu dizer que Buda também era uma divindade ocidental que testava os crentes para ver se tinham um coração puro ou não. Ao perceber seu erro, os olhos de Lan Shuai encheram-se de terror, e ela começou a suar profusamente. E ao olhar para Zhong Qing, que estava curvando-se na frente deles, ela viu os Budas ocidentais e orientais retratados atrás dele, e ela se perguntou se Zhong Qing tinha sido enviado por Yi Feng para testá-los. Que viagem é essa, véi? Chamando Zhong Qing de garota, eles de repente perceberam que ele estava segurando uma vassoura de penas. Lu Qingchen cerrava os dentes, estava suando profusamente enquanto encarava o objeto, tentando entender o que isso significava, e em sua mente pensava sobre como a vassoura de penas era usada para remover poeira. Remover a poeira significava eliminar pensamentos distraídos, e somente ao jogar fora pensamentos distraídos poderiam eles realizar qualquer coisa. Mano, tem demência? Entendendo o que a vassoura de penas significava com um olhar sério no rosto, Lu Qingchen anunciou que aquilo deveria ser o primeiro teste que Yi Feng havia sugerido a eles, então naquele momento, eles deveriam permitir que Yi Feng tivesse uma boa experiência de sua sinceridade, e Lan Shuai, que parecia tão séria quanto ele, respondeu que entendia. Enquanto isso, Zhong Qing olhava para eles com o rosto impassível, sem entender o que estava acontecendo. Com os olhos cheios de determinação, Lu Qingchen disse a Lan Shuai que eles deveriam limpar a poeira, e Lan Shuai acrescentou que deveriam se livrar de todos os pensamentos irrelevantes. Com seus rostos determinados, eles empunharam as ferramentas de limpeza como se fossem armas e posaram como se estivessem indo para uma luta, enquanto Lu Qingchen iniciava que deveriam começar a limpeza, e Lan Shuai respondeu afirmativamente. Por outro lado, Zhong Qing entrou em pânico quando viu o que estavam fazendo e disse a eles que realmente não precisavam fazer essas coisas, já que tudo era seu trabalho. Ele os questionou se eles eram realmente os cultivadores do portão Qingchen e acrescentou, corrigindo-os, que ele era um rapaz. Alguns momentos depois, no pátio de artes marciais de Yi Feng, o sol já havia se posto, a lua crescente enchia o céu, e Yi Feng dizia a Lan Shuai para esquecer o que aconteceu antes, pois estava feliz que ela estivesse lá para pagar pelo livro, então ele a perdoaria. Então ele pediu a eles que ficassem para o jantar. Na cozinha, enquanto Yi Feng entregava o príncipe do clã do lobo para Zhong Qing, dizendo que deveriam comer uma panela quente de carne de cachorro naquela noite, Lan Shuai e Lu Qingchen estavam sentados à mesa, onde lhes serviam frutas. Eles observavam Yi Feng, e Lan Shuai sussurrou para Lu Qingchen, perguntando se ele via alguma coisa em Yi Feng. Lu Qingchen disse a ela que não conseguia entender a base de cultivo de Yi Feng e concluiu que sua força era insondável. Eles estão deixando a gente sonhar! Enquanto Yi Feng fatiava habilmente os ingredientes para a sua culinária, Lan Shuai e Lu Qingchen observavam. Lu Qingchen disse a Lan Shuai para dar uma olhada e apontou que a técnica de faca de Yi Feng parecia comum, mas os ingredientes cortados pareciam renascer. Continuando a observar Yi Feng, Lu Qingchen cerrava os dentes e perguntou a Lan Shuai se ela via o lobo. O terror enchia os olhos de Lu Qingchen, que suava profusamente. Ele olhou para o príncipe do clã do lobo, que o encarava enquanto estava amarrado com uma corda, e disse que, se não estivesse enganado, aquele lobo era o mais raro entre os monstros, o lobo demônio devorador do céu. Ele não conseguia acreditar que Yi Feng iria usá-lo como alimento. Enquanto Yi Feng segurava seu cutelo, ele agarrou o lobo demoníaco pela cabeça, que por sua vez se envolveu em aura,
e Lan Shuai, que havia observado a cena com os olhos cheios de preocupação, disse que se eles realmente comessem o lobo demoníaco, a raça demoníaca não descansaria tranquila, então ela temia que pelo resto da vida de Yi Feng, ele seria perseguido até a morte pelo clã do lobo demoníaco. Todo dia tem uma merda. Enquanto Lu Qingshan sussurrava discretamente atrás das costas de Yi Feng e dizia para a expectante Lan Shuai que aqueles que se atreviam a fazer tal coisa provavelmente não estavam limitados ao reino do imperador marcial, pois na rebelião dos deuses e demônios, foram os lobos demoníacos que arrastaram o ataque de 30.000 Budas com o poder do clã que permitiu que o clã demoníaco derrotado sobrevivesse. Zhong Qing olhou para eles com incredulidade e se perguntou se estavam bem. De repente, o lobo demoníaco se soltou das cordas, ao mostrar suas presas e rugir. Lu Qingshan apontou e disse que ele estava pronto para lutar até a morte. Yi Feng ficou surpreso quando o lobo demoníaco se libertou das cordas ao quebrá-las em pedaços, mas em vez de lutar até a morte como Lu Qingshan disse, o lobo demoníaco se ajoelhou no chão e implorou a Yi Feng para não comê-lo. Enquanto Yi Feng sorria brilhantemente para o lobo demoníaco, acariciando sua cabeça e dizendo que ele se parecia um pouco com o que ele havia criado antes de atravessar, e oferecendo-o para ser seu animal de estimação, Lu Qingshan ficou de boca aberta de surpresa e ficou sem palavras, pois não conseguia acreditar que o lobo demoníaco havia se rendido e implorado por misericórdia. Quando Yi Feng saiu da cozinha, carregando o Lorde demoníaco em seus braços e chamou Zhong Qing para olhar para o cachorro, Lu Qingshan desviou o olhar da cena enquanto tremia e lágrimas escorriam por suas bochechas. Ele admirava o quão gentil Yi Feng havia sido por deixar o lobo demoníaco ir no último momento, mas Lan Shuai lembrou gentilmente a ele que não era hora de se emocionar. Ao imaginar o cutelo que Yi Feng havia empunhado anteriormente, Lan Shuai pensou que talvez pedir emprestada uma arma mágica de um especialista não seria um problema, e além disso, o cutelo havia apenas atordoado o lobo demoníaco, que havia estado no auge das artes marciais. Apesar de estar nervosa, Lan Shuai ficou atrás de Yi Feng e fez uma saudação com o punho cerrado, e com todo o respeito, ela implorou a ele para emprestar seu cutelo para salvar sua seita da extinção. Com um olhar intimidador no rosto, Yi Feng virou-se para olhá-la em busca de mais informações. Como é, amigo? Lu Qingshan entrou em pânico ao ponto de bater a cabeça de Lan Shuai no chão e chamá-la de idiota, repreendendo-a por expor sua ganância daquela forma. Lu Qingshan e Lan Shuai se encararam, ambos suando profusamente e ansiosos ao perceberem que Yi Feng não estava mais feliz. Segurando o cutelo em sua mão, Yi Feng ficou lá com uma aura sinistra o envolvendo. Mas para sua surpresa, Yi Feng lhes entregou o cutelo com uma expressão séria, dizendo que se eles quisessem emprestá-lo, poderiam pegá-lo, pois não era uma coisa valiosa. Ao ver que estavam surpresos e sem palavras, Yi Feng perguntou o que estava acontecendo e disse para levarem o cutelo, já que ele conseguia fazer 2 ou 3 daqueles em um dia. Lu Qingshan agradeceu a Yi Feng, e o cutelo estava cheio de lágrimas enquanto ele o segurava cuidadosamente em suas mãos. Enquanto Lan Shuai se regozijava e Lu Qingshan chorava, dizendo que as bênçãos do céu pareciam ainda estar do lado de sua seita Qingshan, Yi Feng virou as costas para eles e pensou que eram tão miseráveis e pobres que nem podiam comprar um facão de cozinha. Amanhã já havia chegado, e Lu Qingshan anunciou animadamente que Nin Xianwu estaria morto. Por outro lado, no Xuanwu Sect, alguém pousou em seu terreno, e os discípulos se apressaram para preparar a refeição de seu mestre, Nin Xianwu, pois seu retiro havia acabado. Sentado em seu trono meio nu, Nin Xianwu disse a seus discípulos que não era necessário. Ele os instruiu a trazer o mensageiro do portão Qingshan, pois queria vê-lo, e disse aos outros para saírem, aos quais todos responderam afirmativamente. Alguns momentos depois, na sala secreta do Xuanwu Sect, Nin Xianwu já estava totalmente vestido. Atrás dele, um homem de capa se curvou e se apresentou como Yu Wuji, que o cumprimentou e disse que havia ouvido muito sobre ele, mas Nin Xianwu disse para não ser hipócrita e dizer algo, ao que ele concordou. De maneira tensa, Yu Wuji disse a Nin Xianwu que estava lá para lhe contar algo naquele dia. E enquanto Yu Wuji dizia a Nin Xianwu que o que ele havia se preocupado outro dia realmente havia acontecido, Nin Xianwu virou a cabeça e olhou para Yu Wuji com uma carranca no rosto. Na sala secreta do Xuanwu Sect, uma vela queimava intensamente. Yu Wuji estava lá com Nin Xianwu, relatando como Lu Qingshan havia entrado no reino do rei marcial não fazia muito tempo, mas Nin Xianwu não se sentia ameaçado pela notícia. Ele disse com orgulho que, como todos os outros sabiam, ele havia estado no reino do rei marcial por mais de 30 anos, então Lu Qingshan não passava
prova de um bebê que acabará de aprender a andar. Nin Xianwu sentou-se presumindo que se era apenas isso que Yu Wuji queria dizer, ele não teria vindo até lá tarde da noite, então ele disse a ele que deveriam falar sobre o ponto importante, o que Yu Wuji concordou. Com uma expressão séria, Yu Wuji disse a Nin Xianwu que mais cedo naquele dia, Lu Qingshan havia voltado apressadamente do lado de fora e convocado todos os seus discípulos para a praça. Yu Wuji recordou o evento anterior, pois era um dos discípulos que haviam sido convocados para a praça, e ele bocejou ao perguntar ao mestre da seita Qingshan, Zhu Yun, o que havia acontecido com Lu Qingshan e por que ele os havia reunido tão tarde. Mas Zhu Yun disse a ele que não sabia, pois acabará de ser informada de que era um teste. Enquanto olhavam à frente, Yu Wuji ficou surpreso ao ver o que estava na frente deles e ficou sem palavras, enquanto um dos discípulos comentava que estavam olhando para a joia de teste da seita Qingshan, uma joia extremamente resistente e indestrutível que, mesmo com um golpe forte de uma arma mágica, deixaria apenas alguns arranhões. Conforme chegaram à praça onde todos haviam se reunido em frente à gigantesca joia de teste, onde Lu Qingshan estava, os outros discípulos os notaram e rapidamente prestaram seus respeitos a Zhu Yun, mas ela disse que não havia necessidade de serem polidos. Após muita concentração, Lu Qingshan abriu os olhos e olhou fixamente para a joia de teste diante dele. Ele tocou a enorme joia de teste com a mão esquerda e empunhou o facão de cozinha de Yi Feng na mão direita. Os discípulos ficaram surpresos e desapontados ao ver qual arma Lu Qingshan estava segurando, e Zhu Yun até questionou qual era o sentido de tentar quando ele usaria apenas um facão de cozinha quebrado. Um dos discípulos suspirou e disse que Lu Qingshan estava sob muita pressão e que precisavam chamar o médico com antecedência. Ao ouvir seus discípulos falando, os nervos de Lu Qingshan se exaltaram, e ele ficou irritado com aqueles lobos de olhos brancos falando friamente em sua cara. Mas, quando ele estava prestes a usar o facão de cozinha, Lu Qingshan percebeu algo que o deteve, e ele pensou que o poder do facão ainda era desconhecido, então era melhor fazê-lo suavemente primeiro. Ele deu uma leve batida na joia de teste com o facão de cozinha, e uma rachadura já era visível, mas, para sua surpresa, não parou por aí, a joia de teste foi completamente obliterada quando uma quantidade explosiva de aura foi liberada, e a aura era tão forte que os discípulos espectadores tiveram que se proteger com os braços, pois ela se elevou em direção ao céu. A aura disparou em direção aos céus escuros, e podia ser vista de longe. As partes da joia de teste que foram despedaçadas explodiram em todas as direções. Por outro lado, os destroços da explosão alcançaram a cidade de Jianping, onde Zhong Qing testemunhava o fenômeno enquanto erguia o lobo demoníaco, dizendo para ele dar uma olhada na espetacular chuva de meteoros. No entanto, o lobo demoníaco não achou tão espetacular quanto Zhong Qing, pois o pânico encheu seus olhos quando viu os meteoros se espalhando em sua direção, e ele chamou Zhong Qing de mulher estúpida em sua mente enquanto reconhecia que a intenção marcial poderosa e a coerção eram armas mágicas incomparáveis, e ele se perguntou quando aqueles cultivadores haviam adquirido tais armas. Enquanto isso, Yi Feng passava pela janela de sua casa, e, à medida que a luz vermelha enchia o quarto, a cena da explosão do lado de fora chamou sua atenção. Os olhos de Yi Feng se arregalaram, e sua boca ficou escancarada, como se tivesse reconhecido o poder que jorrava da explosão. Ele fechou os olhos e juntou as palmas das mãos. Ele pensou que estava vendo uma estrela cadente e começou a desejar que pudesse se sentar no harém com inúmeras mulheres e ter muito dinheiro, de modo que, se quisesse comer, só precisaria abrir a boca, e se quisesse vestir, só precisaria estender as mãos. Suas orações se estenderam por 1000 palavras. De volta à praça da seita Qingshan, todos os discípulos estavam surpresos. Os olhos de Zhu Yun saltaram das órbitas e ela ficou sem palavras, enquanto Yu Wuji praguejou e perguntou o que era aquilo. Enquanto Lu Qingshan olhava para o facão de cozinha com um olhar apavorado, os discípulos atrás dele regozijavam-se, pois sua seita Qingshan estava salva. Após processar o que acabará de acontecer, o rosto de Lu Qingshan se iluminou, e ele não conseguia acreditar que havia sido capaz de experimentar a arma mais cedo e que nem tinha atingido com força. Ele rapidamente se apaixonou pelo poder do facão, que era demasiadamente dominador. No entanto, a realização atingiu Lu Qingshan de que ele não precisava usar o facão até que fosse necessário, pois estava além de seu controle, e isso fez perceber que Yi Feng, que havia feito o facão,
provavelmente estava acima do reino de ancestral marcial. Sabe de nada, inocente! Com um monte de pedras desmoronando atrás dele, Lu Qingshan virou-se para seus discípulos e anunciou que depois de amanhã esperaria o cultivo Xuanwu e lutaria até a morte, o que fez seus discípulos o aplaudirem em resposta. De volta ao presente, Yu Wuji estreitou os olhos e disse que com base no talento de Lu Qingshan, não era possível que ele avançasse tão rapidamente. Nin Xianwu cruzou os braços enquanto ouvia Yu Wuji dizer que o mesmo valia para a arma mágica que Lu Qingshan havia obtido, então ele suspeitou que alguém devia estar por trás para ajudá-lo. Nin Xianwu franzia a testa, parecendo estar perdido em pensamentos, pois não estava dizendo nada. Olhando ansiosamente para Nin Xianwu, Yu Wuji perguntou se deveriam fazer algo. De repente, Nin Xianwu jogou uma pílula azul e disse a Yu Wuji que o veneno do sapo de gelo estava atacando seu corpo há 3 dias. Os olhos de Yu Wuji se arregalaram ao ver a pílula azul passar diante de seus olhos. Nin Xianwu virou-se para ir embora e disse a Yu Wuji que era a recompensa por sua denúncia naquele dia, então ele deveria trabalhar duro, porque, quando terminasse, o libertaria. Ao ouvir o que ele disse, Yu Wuji se ajoelhou no chão enquanto a pílula azul rolava na frente dele e agradeceu a Nin Xianwu por sua bondade. Uma mulher permaneceu nas sombras perto da entrada da sala secreta da seita Xuanwu, e, quando Nin Xianwu se aproximou dela, ele a chamou de Ling Yer e disse para ela segui-lo até o cemitério de espadas. A mulher era Ling Yaoer, uma discípula da seita Xuanwu, e ela parecia animada ao se apoiar na soleira da porta e dizer a Nin Xianwu que mal podia esperar. Algum tempo depois, no cemitério de espadas, um discípulo lembrou seu irmão sobre a instrução de seu mestre enquanto ainda estava vivo de que a espada enlouquecedora de almas no cemitério de espadas jamais deveria ser liberada, mas o outro discípulo disse a ele para parar de falar besteiras e abrir o selo para ele, então o outro concordou e disse que ele não deveria se arrepender, mas o selo brilhou na frente deles antes que pudessem fazer qualquer coisa para abri-lo, e eles ficaram surpresos. Espíritos horrendos jorraram da porta, o que fez os 2 discípulos fugirem para salvar suas vidas. Esses espíritos horrendos drenaram a vida das coisas que encontraram, pássaros caíram mortos no chão, e as plantas secaram. Enquanto isso, Nin Xianwu e Ling Yaoer não foram afetados pelos espíritos, pois se envolveram em uma aura, e enquanto flutuavam no ar, Ling Yaoer disse que não esperava que a arma mágica selada naquele cemitério fosse tão perigosa, o que fez Nin Xianwu rir e dizer a ela que era apenas o começo, pois depois de erradicar o portão Qingyin, independentemente dos deuses ou demônios, todos se ajoelhariam aos seus pés. Com um sorriso sinistro no rosto, Nin Xianwu olhou adiante e disse a Ling Yaoer para nunca duvidar de sua ambição. Ao verem a espada enlouquecedora de almas surgir diante deles, Nin Xianwu declarou que a usaria para derrotar a arma mágica. Enquanto isso, os espíritos horrendos continuavam a causar estragos e a girar em torno de uma grande rocha. Alguém chegou à cidade de Jianping e ficou surpreso ao ver que estava vazia. Eram 3 deles, ofegantes e correndo pela cidade em busca de suprimentos médicos. Um deles começou a entrar em pânico, pois faltavam menos de 4 horas para a batalha decisiva com a seita Xuanwu, enquanto o outro começou a chorar e disse que, mesmo sem eles, Lu Qingshan poderia vencer com certeza. Os 3 olharam para frente com expressões sérias e disseram que o tipo de duelo que estava prestes a acontecer eventualmente afetaria os mortais, então estava tudo bem se todos escapassem, porque se encontrassem um pouco de poder espiritual, morreriam na hora. Enquanto isso, Yi Feng estava fazendo uma caminhada em algum lugar nas montanhas, ele estava liderando os moradores da cidade de Jianping, e eles tinham suas malas prontas com eles. Yi Feng de repente parou e bateu no chão com um bastão de madeira. Yi Feng carregava uma esfera com uma bandeira vermelha amarrada em sua extremidade, e, ao apontar para o terreno mais alto em que estava, anunciou que tinham encontrado um bom lugar para assistir ao duelo, o que fez os moradores se alegrarem, pois estavam esperando por aquele duelo por muito tempo. Enquanto isso, Yi Feng babava pensando que era uma oportunidade de negócio, pois, embora não soubesse quem estava lutando, havia muitas pessoas que queriam assistir a esse tipo de luta, e o local era o ponto mais alto ao redor da cidade de Jianping, então o duelo podia ser visto com um único olhar, não importando de onde fosse. À medida que as pessoas se aglomeravam na beira do penhasco, Yi Feng anunciou que aqueles que quisessem alugar binóculos deveriam formar uma fila, ele os alugava por 1 ouro para uso único, e os encorajou a pegá-los,
pois era uma oferta por tempo limitado, o que causou uma agitação, já que as pessoas queriam um. Enquanto isso, no pé do penhasco, Nin Xianwu e Lu Qingshan estavam frente a frente, e seus discípulos se reuniram atrás de cada um deles. Eles se encaravam. Nin Xianwu então sorriu zombeteiramente enquanto dizia a Lu Qingshan que não esperava que ele tivesse coragem de comparecer ao campo de batalha, e ouvir isso fez Lu Qingshan render os dentes e dizer a Nin Xianwu que naquele momento não havia certeza sobre quem viveria e quem morreria. Quando um deles começou a avançar para um ataque, a multidão começou a aplaudir. Seus movimentos eram tão rápidos que só era possível ver suas coloridas auras se chocando uma com a outra. Mas no final do embate, Nin Xianwu dominou Lu Qingshan e conseguiu socá-lo no rosto, fazendo com que Lu Qingshan cuspisse sangue. Lu Qingshan caiu no chão, e 3 de seus discípulos correram rapidamente para checar como ele estava. Mas Lu Qingshan se levantou rapidamente como se nada tivesse acontecido e instruiu seus discípulos a não se aproximarem. Enquanto Nin Xianwu emitia uma quantidade enorme e intimidadora de aura na sua frente, Lu Qingshan admitiu para si mesmo que seu reino já estava muito atrás de Nin Xianwu, e se ele não tivesse sido promovido ao reino de rei marcial após ler o livro de Yifeng, ele não teria sido capaz de lutar naquele momento. E enquanto Lu Qingshan pensava que ele só podia depositar sua esperança em algo, Nin Xianwu chamou, com uma aura sinistra, provocou-o a mostrar sua arma mágica. Lu Qingshan ficou tão surpreso que seu rosto ficou pálido, seus olhos saltaram para fora e sua boca ficou escancarada enquanto suava profusamente, perguntando-se como Nin Xianwu sabia sobre sua arma mágica. Enquanto Lu Qingshan estava surpreso, junto com seus outros discípulos, Yu Wuji ficou atrás dele e debochou dele. Com um sorriso malévolo, Nin Xianwu perguntou a Lu Qingshan se ele achava que o deixaria ter sucesso em seu ataque sorrateiro. Ele pulou do chão, estendeu os braços e liberou a espada devoradora de almas, liberando os espíritos horrendos junto com ela. Os discípulos da seita Xuanwu se alegraram ao ver a arma mágica, enquanto Ling Yaoer sorriu orgulhosamente e disse que a espada devoradora de almas, que só podia ser usada uma vez consumindo décadas de vida, poderia facilmente corroer o poder espiritual de qualquer arma. Então as armas abaixo dos objetos sagrados eram apenas como um punhado de armas diante dela. Enquanto isso, Lu Qingshan puxou nervosa e hesitantemente a faca de cozinha comum de trás dele, e ao vê-la, os discípulos do portão Qingshan ficaram horrorizados e disseram que sua seita estava acabada porque não importava que arma fosse, ela seria contida pela espada devoradora de almas. Enquanto Lu Qingshan levantava a faca de cozinha comum para se proteger, Nin Xianwu, que estava cercado pelos espíritos horrendos, riu ao não acreditar que a arma mágica de Lu Qingshan era realmente uma faca de cozinha. Os discípulos do Xuanwu também riram, incluindo Ling Yaoer, e enquanto um dos discípulos questionava o que uma faca quebrada poderia fazer, outro comentou que o digno ancestral Lu Qingshan inesperadamente se tornou um tolo que usava uma faca para lutar contra a espada devoradora de almas, o que fez os outros discípulos rirem. Enquanto isso, durante a luta, Lu Qingshan foi encurralado na beira do penhasco por Nin Xianwu, que o zombava e provocava para mostrar a ele como sua arma mágica, ou faca de cozinha quebrada, era forte. Lu Qingshan tremia enquanto olhava para a faca de cozinha em sua mão e praguejava em sua mente, dizendo que tinha perdido o ímpeto, pois estava preocupado com a faca de cozinha em sua mão, afinal, ele a havia emprestado de Yifeng. Enquanto Lu Qingshan pensava no que aconteceria se o poder espiritual da faca de cozinha fosse consumido pela espada devoradora de almas e ela se transformasse em uma faca comum, ele teve um acesso de choro e soro escorreu de seu nariz enquanto ele tremia e gritava alto, perguntando a Yifeng o que ele deveria fazer. De repente, alguém gritou, torcendo para Lu Qingshan se manter firme. Era Yifeng, e enquanto ele estava de pé na beira do penhasco, com as pessoas atrás dele usando os binóculos que ele havia alugado para assistir à luta, ele gesticulou com a mão e perguntou a Lu Qingshan como ele poderia desistir tão facilmente. Enquanto as pessoas atrás dele continuavam a assistir à luta com os binóculos, Yifeng gritou que eles tinham terminado a luta tão rapidamente que ele tinha feito mais de uma dúzia de binóculos à toa, então dependia deles quanto dinheiro ele poderia ganhar, e em sua mente, ele pensou que os binóculos estavam todos alugados e ele não sabia exatamente o que estava acontecendo lá embaixo, quem estava com quem e qual era a situação. Os olhos de Lu Qingshan saltaram assim que a voz de Yifeng chegou aos seus ouvidos. Ele viu Yifeng de pé na beira do penhasco acima dele, gritando ininteligivelmente, enquanto muitas pessoas com binóculos estavam atrás dele. A mandíbula de Lu Qingshan caiu quando ele reconheceu Yifeng e viu que ele realmente tinha trazido tanta gente para o campo de batalha para torcer por ele. Determinação encheu os olhos de Lu Qingshan quando ele pensou em como tinha acabado de ouvir Yifeng o encorajar
deixar, e ele exclamou para seu Deus o quanto aquilo tinha sido um estímulo supremo. Ele ergueu a faca de cozinha no ar com orgulho, enquanto percebia como tinha sido vergonhoso para ele ser tímido na frente do inimigo e quase insultar a honra da faca. Lu Qingshan cravou os pés no chão para ganhar ímpeto, e com uma expressão determinada em seu rosto, Lu Qingshan liberou sua aura dourada enquanto encarava o inimigo e se declarava que sabia o que fazer. Nin Xianwu ficou parado na frente dele, ainda cercado pelos espíritos horrendos, enquanto segurava a espada devoradora de almas, e continuou a zombar de Lu Qingshan, perguntando o que estava acontecendo e se ele planejava cortar latas. Nin Xianwu saltou no ar, e ao gesticular sua espada em direção a Lu Qingshan, que estava parado abaixo dele, os espíritos horrendos se lançaram simultaneamente em direção a Lu Qingshan. Lu Qingshan brandiu a faca de cozinha enquanto se preparava para cortar os espíritos horrendos à sua frente, e quando estava prestes a balançar a faca de cozinha, ele ficou surpreso quando os espíritos horrendos o alcançaram primeiro. Mas apesar de tudo, Lu Qingshan ainda foi capaz de balançar a faca com toda a força, liberando uma aura dourada de corte, e usou a habilidade, ataque usual da faca comum, que cortou facilmente os espíritos horrendos. O golpe dourado de Lu Qingshan era tão poderoso que conseguiu atingir Nin Xianwu, que ficou extremamente surpreso com a força da faca de cozinha. Nin Xianwu gritou de dor enquanto a aura dourada começou a dissolvê-lo na inexistência. Os discípulos da seita Xuanwu ficaram surpresos ao ver o poder da faca de cozinha e como ela conseguiu de fato destruir a espada devoradora de almas com apenas um único ataque, enquanto Ling Yaoer parecia preocupada e chamava por seu mestre. A aura dourada continuou a avançar e cortou as rochas que estavam em seu caminho, criando uma trincheira no chão. O solo tremeu enquanto as duas grandes forças de aura colidiam, mas apesar do caos, Ling Yaoer ainda conseguiu pensar em como Nin Xianwu estava em apuros e comandou a seita Xuanwu a ir protegê-lo. Por outro lado, Zhu Yun comandou a seita Qingshan a aproveitar a situação para eliminar a seita Xuanwu e enviá-los de volta ao seu covil, ao que Lan Xue respondeu afirmativamente. À medida que a seita Xuanwu começou a fugir e a seita Qingshan os perseguia, Lu Qingshan parou a seita Qingshan e disse para não perseguirem a seita Xuanwu, o que surpreendeu Lan Xue. Ela disse que era uma boa chance de destruir a seita Xuanwu. Lu Qingshan então disse a Lan Xue para olhar para a bandeira vermelha acima deles e explicou que Yi Feng apenas ficou ali e assistiu em silêncio, então ele temia que se continuassem a lutar, Yi Feng ficaria descontente. Levantando a faca de cozinha, Lu Qingshan disse que Yi Feng, que não se importava com fama e fortuna, emprestou a ele o artefato. Então em sua interpretação, Yi Feng não queria a destruição de nenhum dos lados. Sei. Os olhos de Lan Xue se arregalaram de surpresa quando ela percebeu o que Lu Qingshan estava tentando dizer, que o que Yi Feng queria era equilíbrio, e com um rosto sério, Lu Qingshan acrescentou que Yi Feng queria que eles verificassem e mantivessem o equilíbrio entre os dois lados para proteger a paz do povo de Jianping. A luz do caminho brilhou na terra, a seita Qingshan brilhou e se iluminou enquanto Lu Qingshan dizia que com tal mente e coração, Yi Feng era digno de ser mantido e respeitado pelo resto de suas vidas, porque, comparados a ele, eram apenas criaturas tão pequenas quanto formigas. Enquanto isso, Yi Feng olhou para a luta abaixo com uma expressão insatisfeita em seu rosto. As pessoas de Jianping perceberam que a luta havia terminado, então começaram a se dispersar, voltando às suas vidas regulares, pois cada um tinha algo a fazer. Yi Feng tentou detê-los e disse que ainda havia mais, uma luta incrível entre Godzilla e King Kong. Mas as pessoas não ouviram Yi Feng, deixando-o sozinho com seus binóculos espalhados no chão. Ele reclamou de como os caras lá embaixo não podiam durar um pouco mais e se perguntou como ele iria fazer negócios se eles não lutassem. Alguns momentos depois, Yi Feng passou pela floresta quando alguém de repente o chamou e perguntou por que ele estava ali. Era uma garota de capa, e Yi Feng a reconheceu como Pen Ying. Seu rosto se iluminou, e ele se aproximou rapidamente de Pen Ying, bateu no ombro dela e perguntou o que estava acontecendo. Ele fez bico enquanto perguntava se ela estava lá para encontrar seu amor de infância. Pen Ying nada disse enquanto olhava para Yi Feng com uma expressão vazia no rosto, e sua expressão ficou sombria quando ela tirou a capa. Empurrando suas mãos de seu ombro, Pen Ying disse a Yi Feng que ele tinha entendido errado, pois ela estava lá apenas por ordem de seu mestre para encontrar um homem de alta reputação. Yi Feng ficou surpreso quando ouviu Pen Ying falar sobre um mestre. Yi Feng olhou para Pen Ying com surpresa escrita em seu rosto, enquanto Pen Ying olhava para o outro lado. Ela disse a ele que ele tinha sido uma boa pessoa e que sabia o que ele queria dizer, e depois pediu desculpas. Com um olhar frio, Pen Ying olhou para Yi Feng e disse a ele que ela havia se juntado à seita Qingshan com a ajuda do Sênior, e lembrou a ele que ele sabia que tinha sido absolutamente impossível para ela ingressar na seita Qingshan
cumpriam com suas qualificações. A atmosfera ficou sombria enquanto ela continuava a dizer que sempre foi seu sonho poder entrar no portão Quincha e aprender práticas de artes marciais, então ela prometeu ao Sênior que nunca interagiria com outros homens no futuro. Como é, amigo? Yi Feng ficou petrificado quando ouviu o que Pen Ying acabará de dizer. Saudade encheu os olhos de Yi Feng quando Pen Ying se afastou e se despediu, dizendo que eles não deveriam mais se encontrar no futuro. Alguns momentos depois, Pen Ying se aproximou de Yu Wuji, que perguntou a ela se havia alguém lá em cima, ao que ela respondeu que havia sido apenas um mortal. Yu Wuji estalou a língua e cruzou os braços enquanto dizia a Pen Ying que havia pedido a ela que encontrasse o especialista, mas ela acabou brincando com outros caras por aí. Ele lembrou a ela sobre a promessa que ela tinha feito a ele, o que fez Pen Ying entrar em pânico e pedir que ele a deixasse explicar. Pen Ying segurou as mãos de Yu Wuji e disse a ele que Yi Feng era apenas o dono barato de uma academia de artes marciais. Ela enrolou os braços ao redor do braço de Yu Wuji e disse a ele que Yi Feng só podia sonhar acordado o dia todo e escrever algumas coisas e segredos de artes marciais irracionais, então Yi Feng nunca poderia ser melhor do que ele. Ela acrescentou que se não fosse por uma coincidência, ela não teria se preocupado com Yi Feng. Pen Ying apertou os braços de Yu Wuji, fechou os olhos e ficou corada enquanto o consolava e dizia para ele não ficar bravo, pois ele era o único em seu coração. Sem o conhecimento de Pen Ying, Yu Wuji a olhou com um sorriso maligno e, em seus pensamentos, a chamou de mulher estúpida. Ele achou que procurar alguém era incompetente porque, se não fossem por sua aparência, nem mesmo os fantasmas se dariam ao trabalho de se preocupar com ela. Yu Wuji então apertou as mãos com tanta força que as veias começaram a aparecer, e em sua mente, ele não conseguia aceitar que Nin Xianwu, que havia massacrado toda a família da espada, tivesse perdido sozinho, e ele culpou o especialista desconhecido por atrapalhar. Yu Wuji começou a suar muito, e suas expressões ficaram sombrias quando ele pensou que precisava fazer algo rapidamente, caso contrário, quando Nin Xianwu se recuperasse de sua lesão, ele definitivamente ficaria zangado com ele. Pen Ying percebeu sua atitude e ficou preocupada, perguntando se ele estava bem. Uma súbita realização atingiu Yu Wuji quando as palavras "a Academia de Artes Marciais" e os livros o atingiram. Ele se lembrou de que Lan Shui havia comprado um livro de artes marciais de uma certa academia de artes marciais em Jianping que havia ajudado Lu Qincha a avançar. Eu não entendi o que ele falou. Yu Wuji pegou o rosto de Pen Ying entre as palmas das mãos e confirmou com ela que ela havia dito que o cara de antes era dono de uma academia de artes marciais e que seu hobby habitual era escrever livros, o que ela confirmou, mas disse que ele era apenas um mortal. Yu Wuji pulou para longe de Pen Ying enquanto ria e disse que tinha sido maravilhoso. Com um olhar maligno nos olhos, ele pensou que se Yi Feng realmente fosse um especialista, ele apenas precisaria sentar e assistir a seita Xuanwu lutar contra ele, e ele teria justificado que, pelo contrário, teria sido certo usar Yi Feng como objeto para a seita Xuanwu desabafar sua raiva. A chuva caiu e atingiu a terra enquanto Yu Wuji dizia que, afinal, Yi Feng havia sido um mortal, então ele não deveria culpá-lo por ser cruel, usá-lo como bode expiatório, pois tinha sido seu destino e ele merecia. Ele riu maniacamente e afirmou que o céu acabou por ajudá-lo também. Na seita Xuanwu, alguém gritou que estava muito irritado. Era Nin Xianwu, que teve os braços cortados e enfaixados, e veias saltaram por todo o seu corpo quando ele gritou com Yu Wuji, que ainda não havia encontrado nada, mas havia se aproximado de sua porta. Yu Wuji ajoelhou-se diante de Nin Xianwu, e com Ling Yaoer ao seu lado, ele tremia e continuava pedindo perdão, dizendo que já havia descoberto que Lan Shui e Lu Qinshan tinham conseguido a faca de um especialista em Jianping City. Ele se ajoelhou e baixou a cabeça enquanto continuava a dizer a Nin Xianwu que, embora outras informações ainda não tivessem sido encontradas, desde que Nin Xianwu procurasse, ele definitivamente as encontraria. Nin Xianwu rangeu os dentes e franziu a testa, parecendo extremamente furioso, e disse que o que Yu Wuji disse era besteira, pois se houvesse especialistas em artes marciais de alto nível vivendo em Jianping City, era impossível que ele ainda não os conhecesse. Ele então disse que queria ver qual especialista em artes marciais estava ajudando Lu Qinshan. Ling Yaoer então interveio e disse a Nin Xianwu que estava disposta a investigar o assunto, mas Nin Xianwu recusou sua oferta e disse que tinham outros planos. Nin Xianwu então disse que já havia escolhido alguém para o assunto e chamou Wu Shen, que imediatamente pousou no telhado do quarto em que estavam. Olhando para trás, Nin Xianwu disse a Wu Shen que, embora normalmente houvesse restrições para ele, este era o momento em que ele era necessário, e Nin Xianwu confirmou se Wu Shen sabia o que fazer. Wu Shen sorriu confiante e disse que Nin Xianwu deveria deixar o assunto com ele. Alguns momentos se passaram,
E tudo estava tranquilo novamente na Academia de Artes Marciais de Yifeng. Um cheiro estava saindo do quarto, e Zhong Qin entrou com uma expressão preocupada, pensando que Yifeng não havia saído de seu quarto por 3 dias, então parecia que Pen Ying realmente o havia machucado. Quando ele entrou no quarto, Zhong Qin ficou chocado, pois estava extremamente caótico. Papéis amassados estavam espalhados pelo chão, e Yifeng estava sentado no final do quarto enquanto algo estava fumegando na frente dele. A preocupação encheu ainda mais os olhos de Zhong Qin, pois não via Yifeng há alguns dias, e o quarto já estava tão bagunçado, então parecia que Yifeng estava realmente triste, e era insuportável ser tão apaixonado a ponto de acabar assim. Zhong Qin se aproximou de Yifeng e disse a ele que talvez pudesse ajudar, enquanto em sua mente dizia a Yifeng para não se preocupar, pois estava ali e nunca o deixaria cair desse jeito. Mas, para sua surpresa, Yifeng não parecia estar sofrendo de forma alguma. Ele escrevia com a mão esquerda e abanava um churrasco com a direita, e, ao se virar para olhar Zhong Qin, ele ficou surpreso por Zhong Qin querer ajudar, porque ele ia lhe dar churrasco, mas Zhong Qin queria trabalhar. Mas então a realização atingiu Zhong Qin. Yifeng estava agindo com desprendimento e assobiando quando percebeu que Zhong Qin o estava olhando com olhos cheios de preocupação. Zhong Qin franziu a testa, olhando emocionalmente para Yifeng, e pensou que Yifeng devia estar muito triste, mas não queria mostrar isso a ele, e era uma pena que ele fosse um garoto e não pudesse ajudar Yifeng. Zhong Qin perguntou a Yifeng sobre seu amor, e para sua surpresa, Yifeng, enquanto comia churrasco, disse a ele que Pen Ying havia sido apenas sua namorada de infância. O rosto de Yifeng estava cheio de iluminação quando ele disse que as mulheres só afetariam a velocidade com que ele ganhava dinheiro e a velocidade com que podia fazer churrasco. Os olhos de Zhong Qin se arregalaram, e ele ficou sem palavras. Yifeng então disse a Zhong Qin para ir vender os livros, porque queria trocar a carruagem no próximo mês, então estava tudo nas mãos dele. Enquanto Yifeng perguntava a Zhong Qin no que ele estava esperando e dizia a ele para ir trabalhar duro, antes que ele pudesse reagir, Zhong Qin já estava nas ruas, petrificado. Quando ele voltou a seus sentidos, percebeu algo. Zhong Qin olhou para os tipos de livros que estava segurando e, ao olhar para eles e ler os títulos dos livros, Histórias de Homens de 3 Países, A História de um Grupo de Mulheres e um Homem, A História de 3 Mulheres e 105 Homens, A História de 4 Monstros e um Homem, achou-os muito estranhos. Enquanto ele se perguntava se esses livros poderiam realmente ser vendidos, ele tropeçou na calçada, fazendo com que os livros voassem pelo ar. Enquanto isso, nos subúrbios da cidade de Jianping, alguém gritou por ajuda. Era um homem com a cabeça já desfigurada, e Wu Shen assegurava. Ele o chamou de idiota e disse que mesmo se o rei dos céus viesse, ele não seria capaz de salvá-lo. O homem gritou com todas as suas forças quando Wu Shen extraiu seu espírito dele, deixando apenas seus ossos como pilha atrás dele. Wu Shen acenou os braços e jogou o homem, adicionando-o à pilha de cadáveres ressecados atrás dele, e disse que se o gosto daquele homem fosse bom, ele poderia encher o estômago. Ele realmente esperava que o cara que administrava o ginásio de artes marciais pudesse satisfazê-lo. De repente, alguém confrontou Wu Shen, dizendo que os jovens precisavam ser indulgentes e aconselhou-o a não voltar mais para a cidade de Jianping. Era um velho que o estava repreendendo e dizendo que estava a caminho da cidade de Jianping para visitar um velho conhecido, então ele não podia ficar aprontando. Veias saltaram no rosto de Wu Shen, e ele estava irritado enquanto perguntava ao velho se ele estava brincando. Mas, quando Wu Shen estava prestes a mandar o velho calar a boca, ele foi interrompido quando o velho o atacou, convocando uma enorme palma para esmagá-lo contra o chão e dizendo-lhe para morrer. Conforme a palma estava prestes a atingir Wu Shen, seu rosto se contorceu de medo, e ele ficou surpreso ao perceber que o velho estava em um reino acima do rei marcial. A palma gigantesca atingiu o chão com um impacto tão grande. Poeira explodiu por toda parte, e enquanto o ataque do velho deixou uma grande marca no chão na frente dele, ele ficou surpreso ao ver que Wu Shen não estava lá e se perguntou como um artista marcial cultivando espíritos malignos poderia escapar de seu golpe anterior. Uma súbita compreensão atingiu o velho. Ele lembrou que Wu Shen havia retirado algo mais cedo, assim que estava prestes a ser atingido por seu ataque, e acabará de reconhecê-lo como a pedra sagrada. Ele pensou que se o tesouro do imperador caísse nas mãos de um cultivador tão maligno, então tinha medo de que uma cidade pequena como Jianping provavelmente sofreria. Por outro lado, na cidade de Jianping, Wu Shen estava escondido e pensou que tinha sido uma sorte ele ter o tesouro consigo, caso contrário, teria morrido mais cedo. Olhando para o ginásio de artes marciais de Yifeng,
Wu Shen disse que havia matado todas as pessoas no outro ginásio de artes marciais, então tinha sido o último. Com uma expressão sinistra no rosto, Wu Shen riu e disse que não tinha sido um problema para ele de forma alguma. E enquanto ele se perguntava se o maldito ginásio de artes marciais diante dele tinha sido o lar do especialista desconhecido que ele estava procurando, ele incitou o especialista a mostrar o que era capaz. A pedra sagrada era um objeto maligno usado pelo ancestral fundador da seita Xuanwu quando ele matou os imortais, e mesmo diante dos ataques dos reinos superiores, ela podia favorecer o detentor. Ling Yaoer parecia descontente quando perguntou a Nin Xianwu por que ele não a havia enviado, e Nin Xianwu disse a ela que Wu Shen tinha a pedra sagrada em suas mãos, então mesmo se houvesse algum problema, a pedra sagrada poderia protegê-lo de preocupações. Eles só precisavam esperar que Wu Shen trouxesse boas notícias. Wu Shen chegou em frente ao ginásio de artes marciais de Yifeng e riu enquanto soltava uma aura azul na ponta dos dedos e dizia que o ginásio de artes marciais nem sequer tinha um nome, então ele assumiu que era totalmente lixo. Ele moveu o dedo e lançou a aura em direção à placa de identificação na entrada do ginásio de artes marciais. Wu Shen literalmente cruzou o limiar sem outro olhar, devido a uma placa quebrada, e começou a planejar confiantemente onde começaria a destruir em seguida. Mas, sem que ele soubesse, o que fez acionou algo, e ele ficou surpreso quando a placa de identificação que havia atacado explodiu em chamas e emitiu uma aura dourada. De repente, vários tipos de armas se formaram a partir do fogo e todas estavam apontadas para Wu Shen. Ele amaldiçoou a pressão que estava tentando matá-lo, mas confiantemente tirou a pedra sagrada e pensou que era afortunado por poder fazer tudo com ela. Mas, para a surpresa de Wu Shen, o ataque o atingiu diretamente, criando buracos em seu corpo, e tudo o que ele pôde fazer foi gritar de dor. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, enquanto seu rosto começava a se contorcer e se dissolver em nada. Wu Shen desapareceu sem deixar rastro de seu corpo, e tudo o que restou foi a pedra sagrada que caiu no chão. O silêncio tomou a entrada do ginásio de artes marciais de Yifeng, à medida que a poeira levantada pelo ataque começou a se assentar e se dissipar. Algum tempo depois, Yifeng chegou ao ginásio de artes marciais, seguido por Zhong Qin, que tinha um galo na cabeça. Yifeng imediatamente notou a pedra sagrada, pegou-a, perguntou quem a tinha deixado cair e disse que ela era realmente bonita. Yifeng arqueou as sobrancelhas e sorriu quando uma ideia lhe ocorreu. Ele então colocou a pedra sagrada na parte quebrada da calçada, usando-a para consertar o local, e Zhong Qin ficou tão surpreso que o tamanho era perfeito. Algum tempo depois, duas pessoas jogavam Shenqi, e uma delas claramente dominava a outra, pois uma das mãos tremia e hesitava em fazer o próximo movimento. Era o velho de antes, e ele disse ao seu oponente, Yifeng, que quando começou, achou que estava no mesmo nível que ele, mas, ao observar de perto, não conseguia compreendê-lo. Entediado, Yifeng disse a ele que não era surpresa que ele não conseguisse compreendê-lo, porque ele era quem o havia ensinado a jogar Shenqi, enquanto em seus pensamentos, ele se perguntava como o velho estava lá para vê-lo novamente. O velho suou e pensou que já havia ido lá para jogar muitas vezes, mas ainda não conseguia compreender a verdadeira maestria de Yifeng. Ele abriu os olhos e olhou para Yifeng com suspeita nos olhos, pensando que no continente Xianjian havia muitas técnicas secretas, mas Yifeng cultivava uma técnica que tornava os outros incapazes de compreender sua maestria, e ele não estava exagerando nem um pouco. Enquanto Yifeng o observava com um rosto sério, pensou que se houvesse alguém assim, seria impossível ser uma pessoa desconhecida no mundo da cultivação. O velho estava perdido em seus pensamentos enquanto continuava a pensar e se perguntar se Yifeng era realmente melhor do que ele. Ele estava tão absorto em seus pensamentos que se surpreendeu quando Yifeng lhe disse que era a vez dele e que ele estava em xeque-mate. Ele questionou quando havia sido colocado em xeque-mate porque não havia percebido. De repente, algo chamou a atenção do velho. Ele havia pisado na calçada e ficou surpreso ao ver a pedra sagrada usada para consertar o local quebrado. Ele então se perguntou se Wu Shen havia sido executado no local por Yifeng. Enquanto Yifeng se curvava educadamente para ele e agradecia por deixá-lo vencer, o velho pensava sobre o significado por trás de Yifeng usar um tesouro tão valioso para bloquear o limiar e concluiu que Yifeng estava tentando transmitir a mensagem de que podia puxar a pedra sagrada à vontade e o desafiava a ver o que ele podia fazer. O velho analisou que, com base na cultivação de Yifeng, ele deveria ter conhecimento do valor da pedra sagrada, mas ainda estava preso ao tesouro daquele jeito. Ele achou que, seja estratégia ou um jogo de Shenqi, Yifeng era um pouco mais poderoso do que ele havia pensado,
e com todas as dicas que Yi Feng havia dado, percebeu que era um nível diferente de competição. Conforme o velho percebia como Yi Feng poderia estar tão confiante, ele sorria com confiança, pensando que Yi Feng parecia tê-lo subestimado. Então ele chamou Yi Feng para ajudá-lo a olhar algo e, de repente, puxou sua arma sagrada, agindo como se fosse um acidente, e pediu a Yi Feng para coçar suas costas com ela, já que estava coçando. Enquanto o ancinho brilhava, Yi Feng olhava com admiração, e algo parecia tê-lo atingido. O velho ergueu a cabeça e se sentiu orgulhoso ao ver a reação de Yi Feng. Pensando em como não havia esgotado apenas seus bens, ele havia perdido metade de sua vida para obter o tesouro, o ancinho sagrado de 7 dentes. Mas o velho ficou surpreso e ficou irritado quando Yi Feng se aproximou, esfregou o cabo do ancinho e, com lágrimas nos olhos, disse para jogá-lo fora, pois estava enferrujado e que devia ser muito inconveniente para o trabalho na fazenda. Com lágrimas nos cantos dos olhos, Yi Feng disse que deveria ter percebido que o velho estava procurando por ele para jogar Shenqi repetidamente e deliberadamente perder para ele, para que pudesse ajudá-lo a consertar suas ferramentas agrícolas, o que surpreendeu muito o velho. Enquanto o velho pensava em como Yi Feng havia insultado o artefato do qual ele estava tão orgulhoso, Yi Feng tirou o ancinho sagrado de 7 dentes de suas mãos e disse para ele não ficar tão animado. Yi Feng olhou para o velho com pena e pensou que a agricultura não era fácil e, no final, era a única maneira de sobreviver para um fazendeiro. Então não era estranho ficar ansioso quando algo dava errado com o ancinho. Quando Yi Feng entrou em sua casa e disse ao velho para esperar um momento, o velho rangeu os dentes e ficou furioso. Ele pensou que, uma vez que Yi Feng menosprezava tanto o seu ancinho sagrado de 7 dentes, queria ver o que mais ele poderia criar que pudesse ser comparado ao seu ancinho sagrado de 7 dentes. Na casa de forja do ginásio de artes marciais de Yi Feng, quando Yi Feng estava prestes a forjar o ancinho sagrado de 7 dentes, Zhong Qing o chamou e disse que o avô que havia pedido emprestada a faca de cozinha antes, Lu Qingshan, queria vê-lo, e Yi Feng se referiu a ele como o cozinheiro da fazenda Qingshan. Zhong Qing disse a Yi Feng que Lu Qingshan havia dito que tinham vindo para prestar seus respeitos, o que deixou Yi Feng confuso, mas então ele instruiu Zhong Qing a deixá-los entrar primeiro, e ele iria assim que terminasse de forjar as ferramentas agrícolas. Lu Qingshan veio com Zhu Yun, que lhe perguntou se realmente havia alguém morando naquele lugar modesto, e Lu Qingshan rapidamente a fez se calar e disse para guardar seu mau humor na frente de Yi Feng. Lu Qingshan lembrou do poder da faca e disse que, se Yi Feng ficasse infeliz, as consequências seriam desastrosas, mas Zhu Yun pensou que Lu Qingshan estava exagerando. À medida que Zhu Yun deu um passo à frente, ela pisou na pedra sagrada, e o suor escorria pelo seu rosto enquanto ela estava confusa e surpresa com o que havia acabado de sentir. Ela deu um pulo de surpresa quando percebeu que estava pisando em uma pedra sagrada. Ela sabia que era o tesouro do fundador da seita Xuanwu e a olhou ansiosamente, pensando em como havia sido usada para consertar o limiar. Ela estava agachada no chão, inspecionando a pedra sagrada mais de perto, quando percebeu que Lu Qingshan já havia caminhado à frente dela, e imediatamente o chamou, pedindo para esperá-la. Zhu Yun correu em direção a Lu Qingshan e disse a ele que suspeitava que havia algo errado com a origem de Yi Feng, então sugeriu que saíssem, mas Lu Qingshan interrompeu, disse que ela estava falando besteira e pediu que abrisse bem os olhos e visse claramente. Com o som de metal batendo ao fundo, Zhu Yun perguntou a Lu Qingshan o que ele estava olhando para que ela pudesse dar uma boa olhada. Uma imagem de dragões dourados estava se formando no céu, e eles vinham do ancinho sagrado de 7 dentes enquanto Yi Feng o forjava. Ao ver a cena diante dele, Lu Qingshan tremia e dizia repetidamente a Zhu Yun que era apenas um pequeno espetáculo e que não entrasse em pânico, mas Zhu Yun apontou que ele era obviamente o mais nervoso dos dois. Zhu Yun mordeu o lábio inferior, ela não conseguia acreditar que estava olhando para o ancinho sagrado de 7 dentes, e pensou que estava cega. Ela não conseguia aceitar que fosse real porque, segundo a lenda, a arma mágica havia sido usada pela deusa profunda dos 9 céus para erradicar os demônios em Shengjin. Zhu Yun olhou apreensiva quando chamou Lu Qingshan, que também estava apreensivo, e confirmou com ele que não era falso, era o ancinho sagrado de 7 dentes. Eles notaram o velho de antes e viram que ele exalava a mesma intenção marcial que o ancinho, então deduziram que o ancinho devia ser dele. E Lu Qingshan disse que pessoas que podiam usar armas sagradas desde tempos antigos estavam pelo menos acima do reino de imperador marcial. O velho estava sentado ali, exalando uma intensa aura dourada e flamejante que o envolvia. Ao olharem para o velho, tanto Zhu Yun quanto Lu Qingshan pensaram que ele se parecia um pouco com o louco que havia massacrado as 6 cidades de Shenjian, mas esse louco estava desaparecido há 30 anos, então não acharam que fosse uma coincidência. O velho notou os dois, com um olhar feroz nos olhos e uma xícara na mão,
chamou-os. Zhu Yun e Lu Qingshan imediatamente ficaram nervosos e estavam suando profusamente. A aura do velho mudou rapidamente para uma amigável, e ele perguntou aos dois se estavam ali para encontrar Yi Feng e os convidou para tomar uma xícara de chá. Lu Qingshan coçou desajeitadamente a parte de trás da cabeça e concordou com o convite do velho, o que surpreendeu muito Zhu Yun. Zhu Yun parecia assustado e disse a Lu Qingshan que deveriam apenas entregar a faca e o presente a Yi Feng e sair, mas Lu Qingshan olhou para ela e disse que tinha medo de que fosse tarde demais. Os dragões dourados saíram da casa de forja, e ao vê-los, Lu Qingshan disse a Zhu Yun que não era o momento certo. Yi Feng ergueu seu martelo no ar e acertou o ancinho sagrado de 7 dentes com toda a sua força. E com esse último golpe, Yi Feng suspirou e enxugou o suor da testa, declarando que finalmente estava terminado. O ancinho sagrado de 7 dentes estava brilhante e parecia novinho em folha, e Yi Feng estava satisfeito com o resultado e se sentia muito bem. Lu Qingshan ficou pasmo e não conseguia acreditar que Yi Feng havia restaurado uma arma semi-sagrada em uma verdadeira arma sagrada. O Zhu Yun também ficou surpresa e se perguntou como Yi Feng havia conseguido fazer isso e acrescentou que com uma arma sagrada, alguém poderia dominar o mundo. Enquanto Zhu Yun estava prestes a perguntar quem diabos era Yi Feng, o pânico a atingiu quando viu Yi Feng caminhando diretamente em sua direção com grandes passos e uma aura sombria, e ela perguntou a Lu Qingshan o que deveriam fazer. Lu Qingshan disse a ela para não entrar em pânico e olhar para o velho, que estava sentado calmamente enquanto Yi Feng corria em sua direção com o reluzente ancinho sagrado de 7 dentes. Ambos pensaram que o velho havia acabado de ver uma cena espetacular, mas seu coração estava calmo como a água. Mas sem o conhecimento deles, o velho havia estado tremendo e amaldiçoando em sua mente quando percebeu que Yi Feng havia forjado sua arma sagrada quebrada diretamente em uma verdadeira arma sagrada, e aquele havia sido o momento em que ele havia percebido o quão ruidosa havia sido a comparação competitiva anterior. O velho se levantou para receber a arma sagrada, mas ficou chocado quando Yi Feng lhe disse que não era de graça, mas que daria a ele um desconto de 50%. A mente do velho estava acorrentada porque ele pensou que, mesmo que Yi Feng lhe desse um desconto na arma sagrada, ele não poderia tê-la porque já havia gasto toda a sua fortuna apenas para obter o ancinho sagrado de 7 dentes levemente danificado e havia perdido metade de sua vida em troca. Então ele estava com medo de que não pudesse levar o ancinho naquele momento. Com um olhar entediado no rosto, Yi Feng perguntou subitamente ao velho o que estava errado e se ele não tinha dinheiro suficiente, enquanto pensava no quão pobre o velho era por não ter um único centavo de ouro. Yi Feng disse de repente ao velho que era apenas um ancinho, então se ele não tivesse dinheiro suficiente, ele daria de graça, e ao ouvir o que ele havia acabado de dizer, as mandíbulas dos 3 cultivadores diante dele caíram. O velho pulou e seu coração foi tocado quando ouviu que Yi Feng estava dando a arma sagrada de graça para ele, e em vez de chamá-lo de irmão Yi, ele o chamou de o Sr. Yi e disse a ele para aceitar sua reverência, o que surpreendeu extremamente Yi Feng, pois para ele só havia consertado a ferramenta agrícola do velho, então ele não conseguia entender o que estava acontecendo. O velho, o Yongon, lamentou e disse a Yi Feng que sua bondade estava gravada em seu coração, e talvez ele não precisasse mais dele pelo resto de sua vida, mas ele jurou por sua vida que se tivesse algum uso para ele, morreria de bom grado. Por outro lado, Zhu Yun e Lu Qingshan tremeram e ficaram surpresos quando confirmaram que o Yongon era realmente um dos 4 loucos que haviam massacrado as 6 cidades de Xianjian. Então começou a chover. Enquanto a chuva caía e os raios caíam, o Yongon levantou a mão e jurou pelo nome do céu e da terra que, se houvesse uma violação, seria destruído, e enquanto isso, Yi Feng ficou parado atrás dele, olhando extremamente surpreso, segurando um guarda-chuva. Enquanto o Yongon erguia a arma sagrada na frente de Zhu Yun e Lu Qingshan, que estavam ambos surpresos, Yi Feng os observava de lado e pensava que o Yongon, que estava em seu leito de morte, fazendo algo assim, era realmente embaraçoso de assistir. Como que para provar que o juramento era coisa séria, um raio atingiu o Yongon depois de ele jurar em nome do céu e da terra. Lu Qingshan expressou sua incredulidade, ele achou que seria impossível testemunhar os juramentos do céu e da terra, mas ele realmente o fez, deixando-o sem arrependimentos na vida. Zhu Yun não sabia o que eram os juramentos do céu e da terra, então Lu Qingshan explicou a ela que o juramento era uma espécie de contrato que só poderia ser assinado por uma existência de imperador marcial, com o céu e a terra como evidência. Uma vez assinado, seria um contrato absoluto que não poderia ser violado. Para que ele fosse capaz de fazer uma pessoa poderosa como o Yongon fazer os juramentos do céu e da terra, Lu Qingshan se perguntou o quão aterrorizante
importante deveria ser o nível de cultivo de Yifeng. O Yongon informou a Yifeng que o contrato havia sido estabelecido. Ele então disse que faria o que Yifeng quisesse que ele fizesse. Então ele é? Yifeng perguntou ao Yongon se ele realmente faria o que ele quisesse. O Yongon respondeu rapidamente, dizendo que faria. Mas para sua surpresa, Yifeng o expulsou da casa de forja do ginásio de artes marciais. O Yongon tinha a impressão de que um homem como ele não era necessário por Yifeng, a quem ele pensava ser um homem de honra. Mas o contrato já havia sido assinado. O Yongon disse a Yifeng que retribuiria sua bondade. Ele então disse que as montanhas nunca mudariam, a água sempre fluiria longamente. Assim, eles se viriam de novo. Yifeng pensou que o Yongon era apenas um homem de meia-idade tolo. Isso é uma bichona! Ju-Yun ficou chocada. Ela não achava que Yi realmente ignoraria o contrato do céu do matador da cidade. Lu Qingsha acreditava que esse tipo de coisa só poderia ser feito por Yifeng. Depois de lidar com o Yongon, Yifeng finalmente teve a chance de perguntar a Lu Qingsha e Ju-Yun por que eles tinham vindo. Momentos depois de saber que eles tinham vindo para lhe dar um presente, Yifeng disse a Lu Qingsha e Ju-Yun que eles estavam sendo muito educados. Quando Yifeng disse que a obra de vidro era muito boa, a habilidade de Lu Qingsha não pôde deixar de se perguntar se o orbe de chamas do tesouro Qingshan deles era apenas uma bola aos olhos de Yifeng. Após sentir o calor do orbe de chamas do tesouro Qingshan, Yifeng se sentiu satisfeito e disse que poderia usá-lo como um bebê quente no inverno. Lu Qingsha e Ju-Yun ficaram felizes por Yifeng gostar do presente deles, mas sentiram que havia um pequeno vazio em seus corações. Yifeng disse a Ju-Yun que coincidentemente ele tinha acabado de terminar de escrever um romance, então ele o daria a ela como um presente em troca. Ju-Yun ficou surpresa ao saber que o título do livro era A Neve Voadora Atira no Veado Branco. Ela tinha certeza de que o livro estava cheio de artes marciais puras, já que seu mestre tinha sido promovido por causa disso. Ela rapidamente disse a Yifeng que já estavam de saída, dizendo que sua fazenda ainda estava ocupada. Após agradecer a Yifeng, Ju-Yun fugiu imediatamente, deixando seu mestre para trás. Ela pensava que, com o livro, seria capaz de avançar imediatamente. Vendo quão empolgados Ju-Yun e Lu Qingsha estavam, Yifeng se perguntou se eles eram seus primeiros fãs. De repente, Zhong Qin chamou Yifeng, informando de que sua carruagem estava pronta. No momento em que saíram, o cocheiro da carruagem ficou surpreso e disse a Yifeng que era um prazer estar à sua disposição. Yifeng gritou com Zhong Qin, apontando que ele deveria procurar um carrinho de burro para economizar algum dinheiro. Mas Zhong Qin simplesmente disse a Yifeng que ele havia preparado a melhor carruagem para ele, já que ele estava saindo. Irritado, sangue escorreu da boca de Yifeng, mas ele não prosseguiu com o assunto. Ele disse a Zhong Qin que talvez ele se tornasse um bilionário quando voltasse. Zhong Qin não pôde deixar de perguntar a Yifeng o que ele faria para ter tanta confiança. Yifeng não revelou nada a Zhong Qin. Ele apenas disse a ele que saberia quando voltasse. Enquanto isso, na porta Qingshan, Lu Qingshan estava furioso. Ele repreendeu Ju-Yun por aceitar o livro sem sua permissão, dizendo que estava prestes a recusá-lo. Ele então disse a Ju-Yun que não era hora de recuar e que ela não seria capaz de compreender a intenção das artes marciais supremas puras no livro, dizendo que a água era muito profunda para ela. Como parecia que ele não o queria, Ju-Yun ordenou que Lu Qingshan largasse o livro. Em resposta, Lu Qingshan lembrou Ju-Yun de como ela não acreditara nele quando ele lhe contará sobre Yifeng. Ju-Yun argumentou que ela não esperava que houvesse um grande poder na pequena cidade de Jianping. Lu Qingsha informou a Ju-Yun que, nos tempos antigos, Jianping era o lugar onde as famílias imortais praticavam, então era suficiente dizer que Jianping não era um lugar comum. Ju-Yun se perguntou como isso estava relacionado a Yifeng. De repente, Lu Qingsha compartilhou com Ju-Yun que achava que Yifeng poderia estar no próximo grande jogo. Yifeng entrou na Câmara de Comércio Pingjian, carregando um livro consigo. Sua situação financeira estava além de qualquer ajuda, mas se o negócio para o qual ele veio acontecesse, Yifeng pensou que poderia viver uma vida sem preocupações. Um homem de meia idade, que não parecia estar esperando a chegada de Yifeng, informou a ele que alguém chamado Chefe Mao queria que ele fosse para a sala de hóspedes. Assim que entrou na sala, um homem convidou imediatamente Yifeng para tomar chá. O homem disse a Yifeng que tinha lido seu romance e achou maravilhoso, especialmente a parte de Sardusto versus Taurus. Yifeng se sentiu desconfortável. Ele não
se lembrava de ter escrito a parte que o homem mencionou. Ele se perguntou se o homem realmente havia lido o romance que ele escreveu. O homem então disse que aqueles deles que faziam negócios de centenas de milhões de dólares respeitavam mais as pessoas cultas. Yi Feng lembrou o homem de que ele havia prometido continuar imprimindo o livro, mas para sua decepção, o homem disse a ele que imprimir aqueles contos de fadas dele era completamente desnecessário. O homem era na verdade o presidente da Câmara de Comércio de Pingjian, Mao Lin, que era um mortal. Mao Lin explicou a Yi Feng que não podia ser evitado, já que era uma grande câmara de comércio e havia um monte de pessoas abaixo apontando para ele para sustentá-las. Ele achava que o material de Yi Feng simplesmente não valia a pena. Mao Lin disse que só de pensar nos livros lhe dava dor de cabeça, mas ele pediu a Yi Feng para não levar suas palavras para o lado pessoal, dizendo que era apenas uma pessoa mais direta. Mao Lin então ofereceu a Yi Feng algum dinheiro para que ele pudesse tentar em outro lugar. Ele disse que definitivamente ajudaria Yi Feng, já que ele salvou sua vida. Yi Feng se levantou e rapidamente recusou a oferta de Mao Lin. Mao Lin olhou com desdém para Yi Feng, a ponto de até dizer a ele para visitá-lo novamente na próxima vez. Enquanto observava as costas de Yi Feng, Mao Lin pensou consigo mesmo que os livros de Yi Feng não eram nada mais do que um pedaço de lixo. De repente, a filha de Mao Lin, Yoona, entrou na sala e perguntou a Mao Lin quem era a pessoa com quem ele estava se encontrando. Quando Mao Lin perguntou por que ela tinha vindo, Yoona lembrou a Mao Lin que ele havia prometido apresentá-la ao autor de O Sonho dos Anos Vermelhos. Ela então perguntou a Mao Lin por que ele ainda não a havia apresentado e se Yi Feng era o autor. Dia após dia, Yoona estava ficando viciada nos livros de Yi Feng. Mao Lin tinha medo de que ela nem estivesse aprendendo sobre negócios. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Ele informou Yoona que Yi Feng não continuaria publicando livros em seu comércio. Yoona estava ciente de que o volume de vendas de O Sonho dos Anos Vermelhos rendia muito dinheiro para a Câmara de Comércio, então ela não conseguia entender por que parariam de publicar os livros de repente. Mao Lin disse a Yoona que Yi Feng era apenas um pobre camponês e que, se ele não o ajudasse, ele não teria chance de publicar um livro. Para ele, o livro de Yi Feng era apenas uma gota no balde em comparação com o centro de gravidade de sua Câmara de Comércio. Mao Lin então ordenou a Yoona que estudasse negócios com os veteranos da Câmara de Comércio. Yoona expressou como ela odiava fazer negócios. Ela disse a Mao Lin que, mesmo que quisesse fazer negócios, sua leitura não afetaria isso. Mao Lin exigiu que Yoona não dissesse mais uma palavra. Era um período crítico de competição com a Câmara de Comércio Baofen. Ele ordenou a alguém que levasse Yoona embora e não a deixasse sair até que ela conferisse todas as contas dos últimos dias. Yoona suplicou ao pai para ouvi-la, mas não obteve sucesso. Ela ficou trancada no próprio quarto. Eu odeio a minha família! Enquanto isso, em algum lugar nas ruas, Yi Feng resmungou que a vida não é fácil para todos. Momentos depois, Lan Shui e Lu Li, que estavam apenas caminhando na rua, viram Yi Feng. Lu Li perguntou a Yi Feng o que ele estava fazendo lá. Yi Feng, inicialmente surpreso, contou a Lan Shui e Lu Li o que havia acontecido. Após ouvir a história de Yi Feng, Lan Shui expressou que não esperava que Yi Feng fosse o autor de todos os romances populares na cidade de Jianping. Ela disse que seu tio havia pedido que eles entregassem algumas frutas a Yi Feng. Lu Li se lembrou de que Lan Shui estava curtindo a leitura de romances recentemente. Ela estava prestes a revelar algo, mas de repente parou de falar. Yi Feng ficou confuso sobre por que Lu Li havia se calado de repente. Lan Shui segurou a cabeça de Lu Li e a ordenou a calar a boca. Ela até beliscou o traseiro de Lu Li para garantir que ela não revelasse nada. Lu Li se transformou, prometeu a Lan Shui que nunca deixaria sua admiração pelas habilidades literárias de Yi Feng atrapalhar. Ela então exigiu que Lan Shui parasse de beliscar seu traseiro. Yi Feng ficou chocado mais uma vez com a transformação de Lu Li. Ele aconselhou a curar sua constituição. Lu Li disse a Yi Feng que ele poderia comer quantas frutas quisesse, embora ainda estivesse se adaptando ao estado transformado de Lu Li. Yi Feng respondeu dizendo que aceitaria as frutas com prazer. Lan Shui olhou para Yi Feng. Ela ainda não conseguia acreditar que ele era o autor dos livros que ela gostava. Ela não esperava que o coração de Yi Feng fosse tão delicado, suave e firme, e que assuntos familiares, da seita, e o amor por sua discípula pudessem se reunir em uma única pessoa. Quando Yi Feng de repente se virou em sua direção, Lan Shui rapidamente desviou o olhar. Ao mesmo tempo, Lu Li não pôde deixar de sorrir ao assistir Lan Shui
olhando admirativamente para Yi Feng. Luo Li teve uma ideia repentina. Ela queria fazer algo bom. Luo Li pediu a Yi Feng que a acompanhasse, dizendo que tinha um jeito de ajudá-lo a publicar seu livro. O convite foi tão repentino que Yi Feng pediu a Luo Li que confirmasse se ela realmente poderia publicar seus livros. Luo Li confirmou que podia. Ela informou a Yi Feng que seu pai era o presidente da Câmara de Comércio Baofen, então publicar um livro era apenas questão de minutos. Lan Shui achou que Luo Li fez uma jogada inteligente. Ela tinha a impressão de que Yi Feng era tão extraordinário e tão afastado do mundo que ele sempre relutou em revelar sua identidade, o que causou toda essa confusão. Do nada, Luo Li disse que tinha uma pequena condição. Ela disse a Yi Feng que publicaria um livro para ele se ele beijasse Lan Shui. Yi Feng e Lan Shui coraram. Foram pegas de surpresa pela condição repentina de Luo Li. Zé da Manga. Eles estavam tão confusos que não sabiam o que dizer. Luo Li perguntou a Yi Feng o que ele achava da condição dela. Yi Feng admitiu que era a primeira vez que ouvia falar desse tipo de pedido. Yi Feng não tinha experiência alguma, ele nunca havia estado apaixonado e sempre foi solteiro. Yi Feng pensou consigo mesmo que estava solteiro há muitos anos, mas finalmente tinha a chance de se relacionar com Lan Shui. Naquele dia, Yi Feng prometeu que se despediria de seu primeiro beijo e daria as boas-vindas aos momentos brilhantes da vida. Eu quero sexo! Ele disse a Luo Li que, uma vez que ela havia proposto, ele sacrificaria seu primeiro beijo por ela, dizendo que a cor é vazia, e o vazio é cor. Lan Shui se afastou rapidamente de Yi Feng, pensando que a frase a cor é vazia, e o vazio é cor era o estado supremo. Lan Shui subitamente entendeu algo. Havia 3.000 mundos, cada um com seu próprio método de cultivo. Dizia-se que havia um método de cultivo duplo. O contato mútuo da pele, o yin e o yang se conectavam, e a respiração entre os dois se ajudava mutuamente, o que podia dobrar o avanço no reino. Lan Shui pensou que o coração de Yi Feng estava cheio de amor, e como ela estava fraca, ele derramou lágrimas de pena. Lan Shui acreditava que Yi Feng estava disposto a usar esse método para ajudá-la a melhorar, então odiou a si mesma por pensar besteira. Lan Shui imediatamente disse a Yi Feng que Luo Li estava agindo de maneira imprudente e não sabia o que era bom ou ruim, por isso, fez um pedido tão exagerado. Ela então pediu perdão a Yi Feng, dizendo que era uma honra ajudar um homem de grande sabedoria como Yi Feng e que não ousavam ter segundas intenções. Luo Li estava confusa. Ela podia ver claramente que Yi Feng estava disposto a fazer isso, então não entendia por que Lan Shui estava dizendo essas coisas. Yi Feng inicialmente disse a Lan Shui que não se opunha, mas rapidamente mudou de ideia. Para tornar a situação mais honrosa, ele disse a Lan Shui que não era demais para ele fazer. Lan Shui disse que não era necessário que Yi Feng dissesse mais nada, afirmando que sabia que não era merecedora. Ela então disse a Yi Feng que já deveriam ir à Câmara de Comércio Baofen para discutir a publicação do livro. Yi Feng tentou se convencer de que estava tudo bem, que estava tudo certo e que não importava. Ele tinha certeza de que não havia nada de bom no mundo. Mais tarde naquele dia, na Câmara de Comércio Baofen, o pai de Luo Li cumprimentou o grupo de 3 pessoas e pediu a Luo Li que o apresentasse ao amigo que ele havia ouvido falar. O pai de Luo Li, Yin Xiong, que era o presidente da Câmara de Comércio Baofen, era um mortal. Luo Li correu em direção ao pai com os braços abertos. Yin Xiong disse a Luo Li que ela havia crescido, então seria melhor se aprendesse a se controlar. Luo Li perguntou a Yin Xiong se era porque ele estava se sentindo mal novamente em relação ao seu piso de azulejos. Yin Xiong explicou que os azulejos do chão haviam acabado de ser trocados. Ele pediu a Luo Li para se levantar rapidamente para que os convidados não rissem deles. Momentos depois, dentro do salão, enquanto Luo Li oferecia a Yi Feng seu prato favorito, o Dragon Beard Crisp Barba de Dragão, Yin Xiong compartilhou discretamente com Lan Shui que achava que Yi Feng tinha uma personalidade extraordinária. Ele então perguntou a ela quem era Yi Feng. Lan Shui disse a Yin Xiong que não podia revelar muito sobre a identidade de Yi Feng, mas lembrou a ele que até seu respeitado mestre tinha que chamar Yi Feng de o Mr. Yi. Yin Xiong ficou atônito. Ele não esperava que Luo Li lhe trouxesse um grande Buda, uma pessoa respeitada pelo líder da seita de Qinshan. Yin Xiong perguntou rapidamente a Yi Feng se o lanche tinha saciado seu apetite. Yi Feng disse que estava muito delicioso. Ele agradeceu Yin Xiong por sua hospitalidade. Yin Xiong disse respeitosamente a Yi Feng que Luo Li tinha a sorte de conhecê-lo e que era a bênção de sua família Yin. Yin Xiong
Xiong disse a Yi Feng para não se preocupar depois de dizer que sabia por que Yi Feng tinha vindo. Yin Xiong informou ao mordomo que, a partir daquele dia, a Câmara de Comércio Baofen faria o possível para ajudar Yi Feng a publicar seus livros, seja na diagramação ou na impressão. Ele então disse ao mordomo que ele assumiria a responsabilidade se houvesse erros. O mordomo lembrou a Yin Xiong que sua Câmara de Comércio se concentrava em joias, ouro e prata e suprimentos para cultivadores. Ele então disse que estavam em um momento crítico para a classificação da Câmara de Comércio de primeira linha e que, se fossem distraídos pela publicação de um livro, o mercado seria facilmente invadido pela Câmara de Comércio Pingjian. Yin Xiong perguntou ao mordomo de onde ele havia tirado a coragem para lhe ensinar como fazer as coisas. Vendo que poderia causar problemas para o negócio original de sua Câmara de Comércio, Yi Feng disse a Yin Xiong que não era necessário que ele o ajudasse. Yin Xiong assegurou a Yi Feng que ele não precisava se preocupar muito, dizendo a ele que sua Câmara de Comércio já estava se preparando para abrir um mercado cultural e que, por acaso, ele trouxera o livro. Ele disse que era uma ótima oportunidade e ficou muito feliz por pedi-la. Lu Li estava cética, parecia uma decisão improvisada para ela. Depois de ouvir as palavras de Yin Xiong, Yi Feng parou de pensar 2 vezes. Ele simplesmente aceitou a oferta e agradeceu a Yin Xiong. Alguns dias depois, sob a plena operação da Câmara de Comércio Baofen, nasceu um livro chamado O Tesouro Supremo e a Fada Zixia Wenjianping. O amor, ódio e inimizade dos 2 protagonistas no livro despertaram a ressonância de inúmeras pessoas, e a primeira edição do livro foi rapidamente esgotada. Como resultado, surgiu uma loucura por livros na cidade e até se espalhou para fora da cidade. Lan Shui proferiu as palavras "O Eu Te Amo" por 10.000 anos. Ela acreditava que em seu mundo, apenas Yi Feng poderia escrever esses tipos de livros. Do nada, Zhu Yun apareceu. Ela perguntou a Lan Shui o que havia acontecido em sua seita enquanto ela estava em reclusão. Ela notou que todos em sua seita estavam apenas relaxando e que havia apenas alguns discípulos no campo de artes marciais. Lan Shui disse a Zhu Yun que provavelmente estava relacionado ao livro de Yi Feng. Ela então disse que, olhando para todo o Jianping, quase todo mundo tinha aquele livro. As pessoas estavam completamente embriagadas, então elas não tinham disposição para praticar. Os olhos de Zhu Yun se arregalaram depois de ouvir que era o livro de Yi Feng. Ela pegou o livro de Lan Shui e então disse que estaria em reclusão por 2 dias. Zhu Yun deixou os assuntos de sua seita aos cuidados de Lan Shui. Lan Shui ficou perplexa. O Zhu Yun havia acabado de sair da reclusão e já estava indo para outra. Enquanto isso, na praça em Jianping, as pessoas estavam se reunindo. A popularidade do livro causou um fenômeno sem precedentes e bizarro na cidade de Jianping. Uma mulher expressou sua admiração sobre quando seu herói pisaria nas nuvens coloridas auspiciosas para se casar com ela. Um homem da plateia comentou, dizendo que se o dia em que ele encontrasse seu verdadeiro amor chegasse, ele diria aquelas 3 palavras a ela. Um homem então disse à mulher que se houvesse um prazo para o amor deles, ele esperava que fossem 10.000 anos. Os homens atrás da mulher observaram a cena na frente deles de boca aberta. Eles pensaram que seria a vez deles. Yu Wuji, um espião que era discípulo da seita Qinsha no reino do mestre marcial, escapou da farsa que estava acontecendo atrás dele. Yu Wuji foi ridicularizado por seu companheiro. Ele disse que nunca tinha visto um mortal saltar como Yu Wuji fez. Yu Wuji expressou seu desprezo, dizendo que os mortais da cidade de Jianping eram um bando de peixes salgados confortáveis. Eles haviam procurado por tanto tempo, mas não encontraram nenhuma pista sobre Jin Wuxin. O companheiro de Yu Wuji sugeriu que Yu Wuji deveria voltar à realidade, dizendo a ele que seria uma perda de tempo esperar mais. Yu Wuji disse a seu companheiro que ele temia que o velho tivesse outro movimento guardado para eles. Ao mesmo tempo, na Câmara de Comércio Pingjian, era sabido que só poderia haver uma Câmara de Comércio de primeiro nível em uma cidade, e eles estavam no momento certo para que a Câmara de Comércio fosse classificada. Graças aos livros, a receita da Câmara de Comércio Baofen era 20% maior do que a Câmara de Comércio Pingjian, sem mencionar que a reputação de Baofen também havia subido. O homem sentado em frente a Mao Lin disse que se eles não encontrassem uma maneira de suprimir isso, o título de Câmara de Comércio de primeira classe cairia para outra pessoa. Mao Lin percebeu que, em um momento de descuido, ele havia perdido uma boa oportunidade e havia sido ultrapassado pela Câmara de Comércio Baofen. Ele pensou que Yi Xiong deveria estar rindo dele por causa disso. O homem então disse que ouviu dizer que o autor do livro havia ido falar com Mao Lin no início para discutir a cooperação na publicação do livro, mas foi dispensado. O homem então apontou para Mao Lin que sua decisão fez com que toda a Câmara de Comércio
Comércio pagasse por isso. O homem estava prestes a dizer que se perdessem a seleção da Câmara de Comércio de primeiro nível, Mao Lin poderia perder sua posição como presidente, mas antes que pudesse terminar, Mao Lin declarou que ele era o presidente da Câmara de Comércio Pingjian e tinha suas próprias maneiras de resolver as coisas. Mao Lin ordenou a seus servos que preparassem um presente e o seguissem para visitar Yi Feng. Simultaneamente, na cozinha da Academia de Artes Marciais, Zhong Qing lembrou Yi Feng de que ele havia dito que poderiam comer carne se o livro fosse vendido. Yi Feng disse a Zhong Qing que era a razão pela qual ele estava tentando fazer o tofu parecer carne. Desde que o livro foi publicado, Yi Feng esperava que houvesse algum dinheiro. Ele acreditava que a Câmara de Comércio Baofen não seria mais mesquinha do que a Câmara de Comércio Pingjian. Yi Feng estava ficando ansioso, perguntando-se se ele havia sido precipitado. De repente, um homem do lado de fora da academia anunciou que, em nome da Câmara de Comércio Baofen, ele, o mordomo da família Yin, tinha vindo ver Yi Feng. Yi Feng parecia ter desencadeado a lei da atração. Ele disse a Zhong Qing para lembrar que cozinhar era tudo sobre ideias e não apenas ingredientes. Yi Feng disse ao mordomo da família Yin que ele havia chegado na hora certa, dizendo que ele estava prestes a cozinhar. Yi Feng se perguntou onde estava o dinheiro. Ele pensou que se o mordomo não tivesse uma caixa de dinheiro, pelo menos deveria ter um prato de dinheiro, uma sacola de dinheiro ou um cordão de dinheiro. O mordomo ficou alarmado. Ele pensou que Yi Feng o estava culpando por chegar tarde demais. Ele imediatamente pediu o perdão de Yi Feng e entregou a ele o cartão de depósito exclusivo preparado pela Câmara de Comércio. Ele informou a Yi Feng que dentro do cartão havia 100.000 moedas de ouro das vendas de livros do mês anterior. Yi Feng congelou ao saber que havia 100.000 moedas de ouro dentro do cartão. Ele não podia acreditar que uma quantia tão grande de dinheiro tinha realmente sido dada a ele. Ele ficou animado pensando que todo mês, a partir daquele dia em diante, a Câmara de Comércio depositaria as vendas mensais de livros em seu cartão pontualmente. Devido à expressão sutil de Yi Feng, o mordomo não pôde deixar de se perguntar se o dinheiro que deram era muito pouco. O mordomo imediatamente se desculpou, dizendo que não iria mais incomodar Yi Feng. Ele pensou consigo mesmo que deveria voltar correndo e relatar a atitude de Yi Feng a Yin Xiong. Yi Feng não impediu o mordomo de sair, ele apenas disse a ele para cuidar-se e visitar e brincar em algum momento. Yi Feng não pôde deixar de sorrir. Ele beijou Zhong Qing e o lobo demoníaco na bochecha. Ele recebeu 100.000 moedas de ouro como sua renda por um mês. Yi Feng ficou emocionado porque finalmente experimentou a felicidade das pessoas ricas. Yi Feng convidou seus amigos para dançar com ele naquele dia alegre e pediu ao Homem da Luz que colocasse a palavra Homem Rico na tela grande para ele. Eu sou rica! Testemunhando as ações de Yi Feng, Mao Lin se sentiu desconfortável. Os olhos de Yi Feng se arregalaram quando ele percebeu que Mao Lin estava realmente na sua frente. Ele perguntou a Mao Lin por que ele tinha vindo visitar. Mao Lin pediu desculpas a Yi Feng por ter vindo sem notificá-lo e pelo que aconteceu da última vez que tiveram uma reunião. Ele então ofereceu a Yi Feng 1.000 moedas de ouro. Mao Lin estava confiante de que Yi Feng não recusaria, uma vez que 1.000 moedas de ouro já eram a renda de um ano para uma pessoa comum. Como é, amigo? Yi Feng pediu a Mao Lin para falar diretamente. Sabendo que Mao Lin não podia ser confiável, Yi Feng estava certo de que ele estava planejando algo. Mao Lin disse a Yi Feng que eles estavam na era do renascimento cultural, afirmando que, embora a Câmara de Comércio Pingjian tivesse um grande negócio, não poderia descansar em seus louros. Ele alegou que seguiriam a tendência e buscariam um novo desenvolvimento. Mao Lin disse a Yi Feng que ele estava planejando continuar sua cooperação com ele. Ele prometeu a Yi Feng que a Câmara de Comércio faria de tudo ao seu alcance para ajudá-lo a publicar os livros. Yi Feng lembrou Mao Lin de que ele pessoalmente lhe disse que não havia benefício em publicar o livro. Ele então disse que achava que Mao Lin ainda se concentrava nos interesses da Câmara de Comércio. Mao Lin disse que acreditava que Yi Feng não era avarento. Ele admitiu que havia dito algo errado naquele dia, mas disse que Yi Feng não deveria ter levado a sério. Yi Feng esclareceu que havia levado as palavras de Mao Lin a sério e que ele era uma pessoa avarenta. Mao Lin ficou irritado. Ele disse a Yi Feng que seria melhor para ele falar um pouco mais afetuosamente. Mao Lin pensou que sem a cooperação deles, o livro de Yi Feng só renderia um preço baixo. Yi Feng pediu a Mao Lin que saísse se ele não tivesse muito a dizer, dizendo que não o acompanharia mais. Mao Lin se explicou rapidamente, dizendo que não era muito bom em falar
falar e que não tinha intenção de ofender Yifeng. Ele perguntou a Yifeng quanto custaria para cooperar com eles. Yifeng aconselhou Mao Lin a parar de forçar alguém no meio do dia, dizendo que não era bom para seu status. Mao Lin ofereceu a Yifeng 10.000 moedas de ouro. Ele achava que era o dinheiro que Yifeng não poderia ganhar em 10 anos. Mao Lin então disse a Yifeng que seu apetite talvez estivesse um pouco grande se ele ainda não aceitasse. Yifeng riu das 10.000 moedas de ouro que Mao Lin havia oferecido. Tá pensando que eu tô liso? Ele revelou o cartão de depósito de nível superior e perguntou a Mao Lin se 10.000 moedas de ouro eram realmente uma grande quantia de dinheiro. Os olhos de Mao Lin se arregalaram. Ele não esperava que Yifeng menosprezasse 10.000 moedas de ouro. Ele então percebeu que a Câmara de Comércio Baofen na verdade havia dado a Yifeng um cartão de depósito de nível superior, que tinha um depósito mínimo de 100.000 moedas de ouro. Desapareça daqui e vai da minha frente. Yifeng instruiu com indiferença Zhong Qing e o lobo demoníaco a acompanharem os convidados até a saída. Dentro do ginásio de artes marciais, Yifeng continuou a comemorar seu sucesso em ganhar muito dinheiro. Ao mesmo tempo, na seita Xuanwu, Ling Yaoer informou a Ning Xuanwu que as pessoas que foram a Jianping City em busca de informações relataram que não havia rastro de Jing Wuchen na cidade. Ela disse a Ning Xuanwu que definitivamente havia algo errado. Ning Xuanwu procurou Jing Wuchen. Ling Yaoer ficou assustada quando Jing Wuchen apareceu do nada. Ning Xuanwu ordenou que Jing Wuchen descesse a montanha para dar uma olhada. Ele queria que Jing Wuchen encontrasse Jing Wuchen e o trouxesse de volta para relatar. Ling Yaoer pediu a Ning Xuanwu que confirmasse se ele estava certo de que nada daria errado. Ning Xuanwu disse a Ling Yaoer que com a capa da agilidade no corpo de Jing Wuchen, não havia rival em termos de velocidade. Ele estava confiante de que ninguém poderia ferir Jing Wuchen, dizendo que mesmo se alguém pudesse detectar seus movimentos, não seriam capazes de ver o corpo real de Jing Wuchen. Acabou.